Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar no final da presente temporada, 2025-2026, no Campeonato de Portugal. Foi campeão nacional júniores e venceu também uma Liga Portuguesa na mesma cidade, mas por clubes diferentes. Uma das vitórias mais marcantes da sua carreira foi a conquista da Taça de Portugal, num verdadeiro caso de estudo. Velocidade e passos certeiros pelo lado esquerdo eram a sua imagem de marca. Muitos golos e muitas assistências, verdadeiras obras de arte para artistas. A pergunta, antes do ponto final, quem é? Diogo Valente, obrigado por estares aqui connosco no 00 e no ponto final. Se encontrasses este enigma pela internet, ias saber que estávamos a falar de ti? Eu penso que sim. Penso que sim. Acho que a vitória da taça associa logo, sendo assim tão surpresa, associa-se logo a uma conquista de um clube que não esperado, pelas características do lado esquerdo. Acho que sim, chegava logo lá ao meu nome. E achas que os nossos seguidores 00 vão também chegar ao teu nome? Eu penso que sim. Estou confiante que o palpite vai ser o meu nome. A tua despedida foi muito impactante e muito propalada também nas redes sociais, não só pela longevidade que tu tiveste como jogador, assim como também o que foste conquistando. Tiveste o último jogo num Salgueiros Lamas 0-0. Conseguimos perceber que tu sabias que ia ser o último jogo. Como é que decidiste que aquele ia ser o último jogo? Eu já tinha vindo a pensar se no final dessa época se seria o ponto final. Depois de uma época difícil, uma época de muito desgaste, talvez das piores épocas da minha carreira, perante muitos problemas que houve internamente. Mas na verdade eu tinha dúvidas, porque eu sentia-me bem fisicamente. As últimas épocas tinha apresentado um rendimento muito alto para a idade e tenho noção que para a competição ainda conseguia fazer diferença, mas tudo aquilo que levou ao desenrolar da época, chegámos ao final da época a poder descer divisão, eu ditei nessa semana que seria o meu último jogo. Obviamente que não anunciei nada, porque perante o cenário que estávamos no último jogo, acho que a minha despedida seria o menos importante, porque com o Salgueiros a poder descer divisão, o menos importante ali era eu. E comuniquei aos meus colegas que antes do jogo queria ser o meu último jogo, e até por isso que pedi um bocadinho ali, um contributo grande para que pudéssemos fazer o resultado que interessava aos Salgueiros, para que conseguíssemos o objetivo principal, que era o Salgueiros manter-se no Campeonato de Portugal, e para que o meu último jogo não tivesse essa mancha na minha carreira de uma descida de divisão. Por isso não fiz grande alarido sobre isso. Sabia a minha família, até nisso eu não quis que as pessoas da minha família estivessem presentes, porque os dois cenários eram possíveis, mas felizmente as coisas correram como... Não estava lá ninguém? Estava a minha mãe, estavam os meus filhos, porque eles quiseram marcar presença. Como marcavam sempre? Sim, os meus filhos sempre. Os meus filhos são sempre presença habitual. A minha mãe foi sentindo. Que seria o último jogo. Gostava que tivesse o meu pai, mas o meu pai teve um problema de saúde e não pôde estar presente. Teve o meu irmão também, e o meu sobrinho e a minha cunhada, porque a minha mãe foi sentindo isso e disse ao meu irmão que era melhor ir em jogo, que podia ser... Mas tu foste dizendo alguma coisa à tua mãe? Ou só no fim? Não disse. Ela que sentiu? Sim, sentiu. Feeling de mãe? Sim. Nunca falham? É verdade. Mas foi muito comovente, porque foi ali uma descarga muito grande, porque foram semanas, para além da época ter corrido como correu, ir para a última semana com aquela carga emocional de poder descer divisão, dúvidas sobre eu continuar a jogar, porque na verdade eu queria continuar a jogar. Uma coisa eu tinha definida, seria a minha última época no Salgueiros. Isso eu tinha definido.
Agora, o ponto final foi mesmo nessa última semana. Aliás, não há problema de partilhar esta confidência. Nós teremos falado quarta-feira antes desse último jogo e tu disseste-me exatamente isso. Exatamente. Que não tinhas decidido e que seria certo que seria o último jogo no Salgueiros, não sabias o que é que iria acontecer a partir daí, mas na tua cabeça tu já tinhas praticamente definido o que é que iria acontecer. Se tudo corresse como tu querias, que era a manutenção, seria o fim de carreira. Sim. Foi como eu disse, porque eu sentia-me bem fisicamente e eu E agora, quando está esta pré-época a decorrer, como é que está a ser? agora ouvir a bola a bater e sentir o cheirinho da relva. E já não ouvir o barulho da chuteira? Sim, mas sinto-me, mas para já estou a aceitar bem. Aceitei desde sempre. Claro. Tive bem ciente daquilo que queria. Mas sim, houve aquele bater da bola, mas sinto-me realizado e convicto que fiz a escolha certa, porque e o melhor fazia até nem sentido intrometer com o que eles estão a fazer, não é? Senão depois ainda pode dar uma tentação. Exatamente. E eles estão a corresponder às expectativas, por isso, até porque o plantel que acabei por ter essa responsabilidade, escolhi Claro, o plantel, tu és diretor desportivo nesta altura. Acredito que este ano teria dificuldades em jogar, por isso ainda mais seguro fico da minha decisão. Mas há um peso grande, não é? Que é o diretor desportivo ter o papel que teve no próprio clube. O Salgueiros foi o clube que tu jogaste mais tempo, Sim. mais jogos. Não foi ali que tu começaste, mas foi ali que terminaste e naturalmente há também esse peso. Tu jogaste os 90 minutos. Era mesmo para aproveitar até ao fim. Foi. Não joguei os 90, saí aos 89, 90, okay, mas foi deve ter sido aos mesmo 90. Acabar, sim. E eu lembro-me que perante o resultado que estava e sentimos que o jogo ia acabar por ficar assim, porque ali ninguém ia arriscar, porque o empate para o Lamas também servia. Mas depois precisou-se a perceber ali algum burburinho em que a bola fosse posta fora, porque o Mister já me tinha dito, correndo as coisas como estão a correr, eu vou tirar porque mereces. Só que depois o Lamas começou em posse, nós organizados defensivamente, e a bola não saía. E eu queria mesmo que a bola saísse, porque eu queria receber ali a última ovação. Claro. Mas não estava à espera, sinceramente não estava à espera daquilo, e não foi nada combinado. Eu acho que os jogadores do Lamas aos poucos foram percebendo através dos meus colegas que para tirarem a bola fora para eu sair, que era o último jogo. E depois, quando saí, agradeci obviamente aos adeptos de Salgueiros que estiveram presentes, à minha família, mas depois olho para o centro do relvado e vejo aquele túnel de honra, né? Uhum. E pronto, senti ali uma emoção muito grande, porque foi um respeito muito grande, não só dos adeptos do Lamas, mas também não estava à espera, mas foi isso muito, é gratificante. muito. É sinal que alguma coisa terás feito bem. Sim, isso é o que mais me orgulha, eu já disse. Obviamente que as pessoas vão se recordar dos golos, das assistências, do pé esquerdo, bons cruzamentos, dos títulos, mas o que eu tenho vindo a sentir é realmente o respeito e a consideração que eu deixei em tantas pessoas, adeptos, presidentes de clubes, diretores de clubes, até diretores em que eu tive algumas guerras como adversário, e porque eu como adversário era muito competitivo e reconheço que era um bocado chato, mas até essas pessoas com quem eu tive esses conflitos dentro do campo, depois perceberam que eu deixei fora do campo, que era uma pessoa completamente diferente, e esse reconhecimento até dos próprios órgãos de comunicação social, muitas mensagens que recebi, é realmente gratificante sentir esse respeito e sentir que deixei um legado para além do bom jogador, fui um bom profissional, um bom atleta e um bom homem, que é isso que me orgulha. Tu já disseste que sentias-te bem e por isso tiveste este prolongar de carreira tão grande. Eu diria que cada vez pode ser normal, porque os atletas cuidam-se e acabam por ter este espaço físico para poder prolongar durante mais tempo, mas quando é que tu efetivamente, foi só nessa semana que tu decidiste que ias terminar a carreira, ou foste pensando durante um período? Foi uma decisão muito difícil? Tomaste-a sozinha, com a tua família? Como é que foi? Não, tomei sozinho. Eu já tinha, nos últimos anos,
ponderava sempre no final da época se terminava, se jogava mais uma época. A verdade é que no final de cada época eu analisava e eu não tive lesões. Fisicamente tive sempre uma boa resposta, tive números, tive sempre a confiança dos treinadores que passaram por Salgueiros. Eu não fazia sentido parar. Se realmente eu continuo a ter um bom rendimento e a sentir-me útil, não via motivo para parar, porque eu cada vez me sentia mais motivado para treinar, a minha paixão pelo futebol era cada vez maior, ou seja, por sentir o fim de carreira, porque não sabia quando, mas por sentir que realmente eram os últimos anos, fui valorizando cada momento de treino, de balneário, de jogo, e fez-me ter esta longevidade, obviamente com os cuidados que eu fui tendo cada vez mais, que se calhar em outros anos mais jovem não tive. Não é que fosse descuidado, mas não tinha os cuidados que no final de carreira eu tive, porque reconhecia que a qualidade estava presente, mas que para dar uma resposta, para estar ao nível dos outros meus colegas, sendo eles, muitos deles 10 anos, 15 anos, agora na parte final até 20 anos mais novos que eu tinha que estar bem fisicamente. E dava muita importância ao treino, treinava muito bem, queria ser um exemplo para eles, mas também para eu dar uma boa resposta a nível físico em campo, porque o resto eu sabia que fazia a diferença. Mas no futebol hoje em dia, no futebol moderno, o futebol cada vez está a partir mais para uma dimensão física enorme, e eu ao longo dos anos, nos últimos anos, comecei a perceber isso e dei valor a isso, cuidava-me fora, tinha treino acompanhado fora. Pronto, coisas que já não são precisas ter aos 40 anos. Exatamente. Mas quando se quer ter, sim, é preciso prolongar. O que é que sentiste mais falta? Na primeira segunda-feira, se quiseres, nas primeiras semanas, tiveste logo a agarrar os braços de trabalhar e construir o plantel de Salgueiros para esta temporada. Mas na hora de analisar o que o jogador Diogo Valente foi, o que é que tu sentiste mais falta quando deixaste de jogar? Eu acho que estou a sentir agora. Na altura não senti. Porquê? Porque era a altura normal, período de férias, exatamente. E não senti. Não comecei logo a trabalhar, porque eu, depois de anunciar a minha despedida, queria desfrutar durante um tempo tudo aquilo que eu me privei ao longo dos anos, passar tempo em família, com os meus filhos, formar-me, porque eu neste final de carreira comecei-me a formar na parte de treinador, tirei o curso do FAC e o FAB, mas depois dos últimos anos comecei a virar mais para a área da gestão, e estes próximos anos o próximo ano seria precisamente para isso, para me formar nesta vertente da gestão, porque já me via nestas funções. Mas nem tive tempo para isso, não tive tempo para desfrutar nem das férias, nem para me formar, porque sei que o mais importante eu tenho, porque ter andado tantos anos no terreno, ter os contactos que eu tenho, perceber como é que funciona, como é que pensa o jogador, como é que pensa... Ou seja, eu tinha isso, mas não chega, tenho noção que isso não chega, e queria ter a formação nessa área, mas perante o convite que eu tive, aceitei logo, e foi logo pôr mãos à obra, e agora sim, agora estou a sentir a falta lá está, quando vejo agora os colegas, ou seja, até te posso confidenciar, eu agora deste lado, muitas vezes tenho reuniões com os capitães de equipa, que já nomeei, mas fico com aquela curiosidade em saber o que é que se passa dentro do balneário, como é que eles estão a relacionar, e eu começo assim, porque obviamente respeito o espaço deles, mas começo a ter essa curiosidade, né? Ando ali tantos anos, e o que é que está a passar ali dentro, o que é que as brincadeiras, o que é que eles estão a fazer. E eu sempre fui muito jogador de grupo, de balneário, de brincadeiras, e agora não tenho noção de nada. Claro. E é aí que eu sinto... E já não podes entrar nesse espaço. Agora já não. Porque vais ser sempre um corpo estranho. Exatamente. A postura deles vai ser diferente. Sim. E tu também tens de ser às vezes fica difícil, porque para o ano acredito que seja mais fácil, mas este ano ainda deixei ali muitas relações, porque muitos deles eu quis que continuassem, mas eram meus colegas, uns deles já de 3, 4 anos de Salgueiros jogando comigo, mas tem que saber separar, e eles próprios percebem agora o meu lado e respeitam, e fora do campo mantemos a amizade, mas sempre no máximo profissionalismo e saber separar as coisas.
Diogo, vamos ao início e à temporada 94-95, aqui no 00, época de estreia nos Sub-11 do Beira-Mar. Foi aí que começou o futebol na tua vida ou já foi mais cedo, nas ruas e na cidade de Aveiro? Sim, muito cedo, muito cedo. Desde que conheço, sempre a bola atrás de mim. Como ainda hoje sou um apaixonado por futebol, mas sempre com o sonho de querer ser jogador profissional, e começou muito cedo. É verdade que só entrei com 11 anos, porque na altura entrávamos mais tarde para o futebol. Não havia Eu escolinhas? tenho um filho, o meu filho entrou com 3 anos para o futebol e eu na altura entrei com 11 anos. Mas sim, eu entrei para as escolas do Mas Beira-Mar. começaste a jogar nas ruas, na escola, Sim, no sítio onde tu vivias? Sim, exatamente. Eu vivia em Santa Joana, onde é a casa dos meus pais, e nós tínhamos ali o largo ali do fundo das casas, e era aí que nos concentrávamos, eu e os meus amigos, e no Alcatrão, muitos dedos esfolados, chegava a casa... Bons tempos. Bons tempos. Garagens a ser balizas. Exatamente. Às vezes As pedras a fazer de baliza, de 2 passos. Recordo-me muita saudade, porque hoje em dia não os vejo. Claro. Tento fazer isso ao meu filho, mas hoje em dia já não vou para o Alcatrão, já o meto nos rinques que há de relva sintética. Mas é a realidade hoje em dia, e eles também vão acabar Claro, os tempos são outros. por criar o sonho deles a partir destas condições que têm hoje em dia. O futebol muda e há que também adaptarmos. E tu foste depois para o Beira-Mar por vontade tua? Tu é que pediste aos teus pais: quero ir para o Beira-Mar? Sim, na altura. Para sim, o Beira? Sim, assim exatamente, para o Beira. Eu ainda entrei num clube lá da minha terra, que é o FIDEC. Mas não havia competição, era um grupo que se organizava e fazia uns treinos, e obviamente que o clube grande da cidade era o Beira-Mar. Hoje em dia já há mais clubes grandes da cidade, há o Taboeira, que é um clube que cresceu muito e que hoje em dia há uma rivalidade saudável com o Beira-Mar, mas na altura era só o Beira-Mar, e eu quis ir para o Beira-Mar, e os meus pais inscreveram-me, e começa aí a competição no Beira-Mar. E os treinos no Mário Duarte, ou era zona... Não era bem no Mário Duarte, mesmo que havia o centro de treinos do Beira-Mar? Não, nós tínhamos, era atrás do Mário Duarte, havia um campo relevado, um campo de 11 relevado, e atrás havia ali um campo de pelado. Claro. E havia também o campo do seminário, que hoje em dia já é sintético, mas era aí que passava a formação do Beira-Mar, passava por esses campos. Foi aí que começou. Sempre pé esquerdo? Sempre pé esquerdo. Como é que tu percebeste que era o teu pé dominante? Por nada? Sim, foi. Fizeram-te o passe e controlaste exatamente, pé esquerdo. foi com a esquerda. Não me lembro de ter sido o meu pai, como eu tenho exemplos de colegas que metem os filhos a treinar com o pé esquerdo. Não, foi natural. Foi sempre, a bola chegou e foi o primeiro pé que eu dominei e que passei a bola, foi com o pé esquerdo, até porque eu sou destro no braço, e foi natural. Foi ali algo que o donzinho que Deus me deu, foi ali para o pé esquerdo. E foi um dom muito forte, atenção. Começaste neste período, é já futebol 11, quando tu começas com 11 anos? Não, futebol 7, sim. Jogavas na frente? Sim, jogava assim, no meio campo. Comecei no meio campo, porque na altura futebol 7 não há os alas, né? Jogava muito ali por dentro, no meio campo. Depois, quando fui para o futebol de 11, começaram a meter... Ou seja, no meio campo já com o dom da assistência? Sim, sempre. Eu lembro que não tinha... Tu recordas-te de alguma conversa dos treinadores da formação que te dessem essas bases da tua visão de jogo, ou como é que tu sentiste que a tua evolução aconteceu nesse sentido? Sim, eu felizmente tive grandes treinadores, e eu recordo-me de todos os treinadores que tive, desde os Sub-11 do Beira-Mar até ao último, até ao Rui Borges, que foi o treinador. Recordo-me todos eles importantes na minha carreira, e os primeiros, o senhor Neto, o senhor Peão, recordas-te? Recordo-me perfeitamente. Deram-me esses ensinamentos mais técnicos que na altura, que fizeram aperfeiçoar o pé esquerdo, mas sempre foi muito na qualidade de passe, na definição. Nunca fui muito goloso, digamos assim, na altura de fazer o golo. Quis sempre
eu dava sempre a marcar aos meus colegas, e sempre mas sempre fui, desde cedo sempre fui assim. É curioso isso, tu partilhares essa mensagem, porque há aquela expressão do basquetebol que dizem que uma assistência faz feliz duas pessoas, a que marca e a que assistiu. Exatamente. O gol só vai fazer feliz quem marcou, não é? Exatamente. E em Aveiro havia uma forte componente do basquetebol, nomeadamente com o Iliabon, e nessa altura da tua juventude também com o Aveiro Basket. O Jogueira, claro. E portanto, haver essa partilha quase interdisciplinar, com duas modalidades diferentes, é interessante. Sim. E sempre tive isso da assistência, nunca quis, podia estar isolado de guarda-redes, esperava sempre o meu colega para fazer golos, e havia um colega que jogava comigo, que era o Ladeira, ele era sempre o melhor marcador, sempre o melhor marcador de todos os escalões, porque eu, não sei, tinha o prazer de fazer a assistência, e que depois acabou por ser uma imagem de marca da minha carreira, mas que no final de carreira agora entendo que se calhar prejudicou-me. Achas? Acho. Porque um extremo comecei a perceber, e as pessoas do futebol sempre me disseram que o extremo tem que ter golo, e eu, a verdade é que só tive golo, e só comecei a perceber isso, e a ser mais objetivo, mais de baliza, mais de golo nos últimos anos de carreira, e por isso é que tive os números que tive no final de carreira, porque sempre tive aquilo também. A verdade é que também, quando eu apareci, os extremos eram mais jogadores de assistências, jogadores mais de corredor, mais à largura do que tu não eras extremos. Um extremo de pé contrário. Exatamente. Ou seja, acho que isso foi inevitável. Os extremos, a partir do momento que começaram a jogar de pé contrário, começaram a ter mais golo. E a minha escola, a minha formação foi toda sempre a jogar aberto, como na altura eram os extremos. Quem é que era a tua referência nessa altura? Drlovic. Eu ia para aí. Era o teu ídolo de infância? Sim, Drlovic. Sim. Acho que era muito parecido pelas características, lá está, muito jogador de corredor, muita assistência. Na altura era Jardel, cruzamento do Drlovic, golo de Jardel. Eu era isso. Brincavas isso nos treinos? Para o Ladeira? O Ladeira era o Jardel? Sim. Exatamente. O Ladeira era o Jardel do Beira-Mar, e eu sempre assistências. Nunca houve assim uma época que tivesse assim grandes gols. Era um prazer a fazer o passe. Isso é muito interessante. Sim. Tu estavas no Beira-Mar quando o Beira-Mar ganhou a Taça Portugal. Na formação, recordas-te desse ano? De alguma forma tu pensaste, tenho que conquistar uma taça. Anos mais tarde conquistas em Coimbra, que por essa altura em que tu ganhas em Coimbra já não há uma rivalidade tão grande, mas quando estás no Beira-Mar, o grande derby da Zona Centro é o Beira-Mar Académico. Não havia dúvidas nenhumas sobre isto. E nesta altura, acredito que tu jogavas no Sub-15 do Beira-Mar, em 99, quando a equipa do António Sousa, e com o gol do Ricardo, também pé esquerdo, ganham a taça ao Campo Maiorense. Recordas-te dessa, como adepta que é, literalmente como adepta e jogador? Sim. Como é que foi isso? Recordo-me tudo. Eu até fiz a formação do Beira-Mar no Beira-Mar até aos 15 anos, e eu acompanhava sempre o Beira-Mar. Primeira Liga, Segunda Liga, eu ia ver o jogo, no Mário Duarte, certinho, sempre certinho. Tenho umas saudades de ver os jogos no Mário Duarte, mesmo fora ia muitas vezes, e recordo-me dessa rivalidade com a Académica. Mas esse jogo na taça, lembro, eu estive presente no Jamor, contra o Campo Maiorense, recordo-me todos os momentos, e recordo-me da festa. E ficou sempre essa imagem. Realmente a festa da taça é realmente especial, e eu um dia queria ver aquilo como jogador, fiquei sempre com isso na cabeça, e consegui realizar isso. Mas lembro de todos os momentos de apoiar, da viagem depois até Aveiro, a vir festejar com os jogadores no Rossio. Exatamente. Lembro-me tudo. E depois acabei por realizar isso, viver tudo isso do outro lado. Não foi no Rossio, mas foi nas ruas por Coimbra. Foi uma loucura, e eu reviver aquilo, né? Aquele sonho que eu criei na minha memória depois de ter estado presente, são momentos incríveis mesmo. E daqui a pouco vamos a esse ano da Académica. Tu sais para o Boa Vista para jogar nos juvenis do Boa Vista? Juvenis do Boa Vista, sim. Como é que aconteceu essa mudança? Foi no campeonato nacional de iniciados, na altura sub-15, contra o Boa Vista. Eu faço um jogo, abri o livro, faço um golo, não sei se faço faço um golo, e os responsáveis do Boa Vista depois contactaram os meus pais para eu no início da próxima época fazer uns treinos, e assim foi. Fui lá fazer uns treinos, as pessoas gostaram,
E Vieste morar para o Porto ou era ir e vir? não, fui viver para o Porto, sim. Isso implicava uma mudança grande, né? Porque ia viver para o lar de Boa Vista, que na altura era debaixo da antiga bancada do Estádio do Bessa, Sim, sim. com outros jogadores que também de outras cidades, 15 anos, mudar de escola, sair do meu núcleo, deixar os meus amigos, deixar a minha família, com 15 anos, porque hoje em dia eu tenho uma filha de 16 anos, e eu E não imaginas isso? Não imagino. E eu olho para ela e hoje em dia disse, com esta idade eu saí de casa, e ela hoje, nem ela nem o meu filho estavam preparados para aquilo que eu passei. Foi difícil, eu vivi tempos complicados. Mas achas que os tempos de hoje são mais fáceis para essas mudanças? Ou achas que esse tempo complicado que tu dizes está relacionado com o quê? Com o não conseguires falar com os teus pais, a distância, que hoje em dia é mais rápido, chegar a Aveiro ao Porto, não é? Sim. Uh, Sim, foi tudo. Foi uma mudança de... Eu ali era protegido por toda a gente. No Beira-Mar era visto ali como uma promessa, em que era ali a estrela da equipa. Chego ao Boa Vista, sou apenas mais um jogador já de um nível, né, superiores ao meu. Tive dificuldade também nessa adaptação em realmente perceber que eles estavam já uns degraus à minha frente, mas o facto de viver para debaixo da bancada, senti falta, não me adaptei à escola, porque eu não consegui colocação nas escolas como os meus colegas de quarto. Em frente ao Bessa, Estudava em frente ao Bessa. Eu fui para o Garcia da Horta, ou seja, tinha que levantar mais cedo que eles, sozinho, uma turma, não conhecia ninguém. Depois, a nível desportivo, as coisas não me corriam bem, porque pronto, foi um choque lá está, por tudo aquilo que eu disse, que no Beira-Mar era um protegido, eu sabia que era melhor que os outros, e ali já não era, ou seja, não consegui ter o rendimento desejado. Tudo isto aliado a sentir falta de casa, dos meus amigos, dos meus pais, pronto, tudo isto dificultou a minha adaptação, e eu cheguei ao final da época e fui dispensado pelo Boa Vista. Foste dispensado? Fui dispensado. Não houve um empréstimo ao Feirense? Foi mesmo então uma dispensa? Não, fui dispensado. Fui dispensado mesmo. Fui dispensado. Na altura o meu pai não quis que eu regressasse ao Beira-Mar, porque era voltar à base, e o meu pai entendeu, e bem, que eu devia crescer, continuar a crescer noutro contexto, é porque o Feirense estava num campeonato nacional de júniores, na altura, que era o meu primeiro ano de júnior, e foi muito bom. Eu voltei a estudar a Aveiro, é verdade, vim novamente para a casa dos meus pais, mas fazia todos os dias a viagem para Santa Maria da Feira. Acabou por ser uma época muito boa, em que recuperei os meus índices de confiança que tinha perdido no Boa Vista, e fiz uma época muito boa. Fui chamado à seleção Sub-19. É esse o primeiro ano da chamada à seleção? Exatamente, Sub-19, sim. Foi um torneio da Nike, na altura em Lloret del Mar. Sim. E era muito conhecido esse torneio. Sim, exatamente, agora já não existe. Sim, na altura sim. até nem correu muito bem, porque o primeiro jogo contra o Brasil, tenho sofri uma entrada dura e tive uma entorse antibiotársica, acabei por estar... O torneio... Por estar sempre o torneio todo parado. Mas também estavas em Lloret del Mar. Sim, acabei por desfrutar. Mas acabou por ser aí também eu recuperar de confiança, e o Boa Vista no final da época volta a contactar-me, a dizer que acha que eu estou mais preparado agora, e queriam que eu voltasse ao Boa Vista, e eu aceitei. Aceitaste? E aí sim, aí volto muito mais maduro, muito mais preparado para aquilo que era o clube. Quando voltas para esse Boa Vista, já voltas com 18 anos. Sim, 18 anos. Já... E acaba por ser uma peça fundamental, porque já conhecia, já sabias o que fazer. Exatamente, já sabia, e acabei, faço uma época espetacular. E aí ficaste na mesma no lar, ou já havia outras Não, condições? nos Júniors, o Boa Vista aos Júniors já dava um apartamento, e nós vivíamos já em apartamentos, vivíamos num T3, eram 2 por quarto. Claro. Sim, noutro tipo de condições, mas não foi pelo tipo de condições, foi mesmo por nível mental, estar mais preparado para a exigência que
que era o clube Boa Vista em relação ao Beira-Mar, e acabo por ser sou campeão nacional de júniores. Sim. Tu sentes, Diogo, nesse período que era quase que uma segunda oportunidade e não podias ter, ou para ti a segunda oportunidade tinha sido no Feirense, que tu tinhas conseguido agarrar, ao ponto até de chegar à Seleção Nacional? Sim, eu senti que aí voltei a entrar outra vez naquilo No que... teu ritmo. Exatamente, no meu ritmo, sim, sim. Mas senti que depois tinha a real prova, era em agarrar a oportunidade que tive no meu regresso ao Boa Vista. E agarrei, que sou campeão nacional de júniores. É a última vez que o Boa Vista é campeão É nacional de verdade, júniores. é verdade. Nunca mais foi campeão. É verdade. Depois fazes parte dessa... É verdade, sim. Tínhamos uma super equipa. Infelizmente, dentro de tanto talento que nós tínhamos naquela equipa, eu acho que fui o único que consegui fazer uma carreira assim mais melhor. Outros andaram a um nível mais baixo, alguns até fizeram umas carreiras até prolongadas, mas sempre a um nível mais baixo. Eu lembro que na altura nós fizemos 7 jogadores de Boa Vista, somos convidados a fazer contrato profissional. Pronto, e é aí que depois, a partir daí, também há uma forma de guiar também exato. a tua carreira. Deixa-me ir aqui ao Feirense e essa chamada à Seleção Nacional. Tu achavas que surpreendeu-te, aliás, essa chamada, ou para ti havia sempre a esperança dessa situação? Não, surpreendeu-me porque eu lembro que as seleções nacionais já começaram no sub-15 e eu sabia que no Beira-Mar era muito difícil ser chamado, mas... Mesmo indo ao torneio Lopes da Silva com a Seleção de Aveiro. Sim. Era muito difícil porque a maior parte dos jogadores eram 7 jogadores do Porto, 4 do Benfica, 5 do Sporting, 2 ou 3 do Braga. Era muito difícil. Hoje em dia não, hoje em dia já há mais jogadores de vários clubes, mas na altura era muito difícil. E eu sabia que depois de uma dispensa do Boa Vista, mesmo estando bem no Feirense, não estava à espera, sinceramente, de ser chamado à seleção, e só por aí é um... Claro. Quem é que era o selecionador? António Violante, se não me engano. António Violante e o Rui Caçador. 2 treinadores icónicos depois, da formação. Icónicos, exatamente. Depois, mais tarde, o Agostinho Oliveira, mas já no Sub-21. Mas isso já foi... Já depois, quando comecei a aparecer na Primeira Liga no Boa Vista. Mas quando tu recebes essa chamada, pensavas que podia ser brincadeira? Acreditaste logo? Sim, acreditei, porque sabia que o Feirense tinha outra visibilidade, porque o Feirense já na altura já tinha uma formação muito boa, já 2 ou 3 jogadores do Feirense que costumavam ser chamados, difícil ficarem para jogos internacionais ou para torneios, mas para observar eu sabia que era mais provável ser chamado no Feirense do que ser chamado no Beira-Mar. E estava a fazer uma boa época, mas é sempre surpreendente, claro. Né? Porque vinha de um período difícil em que duvidei do meu valor, os meus índices de confiança foram perdidos, e naquela época ser chamado foi muito gratificante e foi surpreendente, mas ao mesmo tempo foi mérito, porque fiz uma boa época no Feirense. Tu, no Boa Vista, no título de júnior, o treinador era o João Carlos Costa. Exatamente, também estava a começar. Sim. Agora foi adjunto do Fernando Santos, sim, e agora hoje em dia adjunto do Sérgio Conceição. Sim, na altura era o professor Telmo, o treinador era o professor Telmo, mas era o professor João era o adjunto dele, e sim, já na altura reconhecia-lhe já competência para tal, sim. Tu depois entras no patamar sénior e o primeiro projeto que tu tens é no Desportivo de Chaves, emprestado pelo Boa Vista. Tu já sabias que irias ter este período de estágio em que podias não entrar logo na equipa principal do Bessa, ou fizeste para a época e depois acabou por ser empréstimo? Sim, eu lembro, como eu disse, na altura nós fizemos 7 ou 8 jogadores, fizemos contrato profissional, 3 jogadores integram, e nós durante a época de júniores éramos regularmente chamados aos treinos da equipa A de Boa Vista com o Jaime Pacheco, e na altura, depois de termos campeonatos nacionais de júniores, 3 jogadores ficaram no Boa Vista. Eu tinha sempre aquela esperança de ficar, mas aceitei porque percebia que era um nível muito alto. O Jaime alguma vez falou contigo a explicar? Não. Foi uma decisão do clube, falaram comigo e eu sabia que tinha que
sabia que tinha que, porque a transição júnior para sénior era muito difícil. Muito difícil. Muito difícil, mais difícil que hoje, que nos dias de hoje. E eu sabia que, porque era frequente isto, os jogadores que naquela altura estavam no plantel profissional equipado de Boa Vista, que tiveram empréstimos nos 2-3 primeiros anos, o Rolmeireles, o Bozingua, o Rui Lima. Na altura o Boa Vista fazia isto e tinha muito sucesso com isto, porque depois eles vinham preparados e o Boa Vista acabava por ter ali muitas pérolas que acabavam por vender. E vocês também viam esses exemplos. Exatamente, eu estava preparado para isso. E agora até fiquei surpreso na altura por ir para a segunda liga, porque o normal era irmos para a segunda B. Sim, alguns foi como eu disse, 3 foram para a equipa A, 2 foram para a segunda liga, eu e o Daniel na altura, porque os responsáveis do Boa Vista realmente reconheciam que eram jogadores que tinham potencial, não ainda para a equipa A, mas para um nível mais alto, e os outros foram todos para a segunda B. E foi uma época foi difícil ao princípio, porque lá está, a transição júnior para sénior é difícil, jogares com homens, claro. Com a exigência que tinha a segunda liga, mas ao longo do tempo, humilde, perceber que tinha que conquistar o meu espaço, fui ganhando o meu espaço, fui-me assumindo aos poucos, entrando, e acabei... Quando tu chegas no Chaves, o treinador é o Zé Alberto Costa. Zé Alberto Costa, sim. E se pensarmos no estilo paternal, é muito idêntico a Jaime Pacheco. Portanto, sim, a nível de temperamento, quase que já tinhas levado com uma lição de Jaime Pacheco. Sim, e depois tinha o José Alberto Costa, não é? Sim. Aliás, eu não tinha ainda... eu só depois é que apanhei o Jaime Pacheco. Sim, mas quando digo, mas... na chamada aos treinos... Sim, já havia a exigência que o Jaime Pacheco metia ali nos jogadores, e nós miúdos, e assim, isto é duro. Nós muitas vezes ficávamos no banco, só entrávamos 5, 10 minutos, mas nós só estar ali, já era incrível estar ali ao pé dos jogadores. Hoje em dia, eu vejo os miúdos são chamados à equipa A, neste caso no Salgueiros, e se não jogam ou se têm menos tempo de treino, já não. Já para vir ao sénior, já para que é que venho cá fazer? Se é para não treinar, até aí é uma diferença muito grande na mentalidade que nós tínhamos. Claro. Nós valorizávamos o facto de ir a uma equipa A, hoje em dia. E era o ver, não é? Vai ver. Exatamente, o ver a equipa sénior, os jogadores da equipa sénior. Ver como é que ele calça as botas. Exatamente, sim. Ele se calhar calça de outra forma, por isso é que marca mais golos, que é mais. Exatamente. Isso eram pormenores que nós ouvíamos os mais velhos a dizer, e que por vezes pode fazer sentido. Sim. Todos os momentos são momentos de aprendizagem. Exato. Por isso é que tu depois voltas ao Boa Vista e ficas logo na equipa principal. Sim, 2 anos. Eu faço uma época, lá está, acabo a jogar no Chaves. Jogas muito, participas em 28 sim, jogos. Participo, sim. Para um recém-chegado ao futebol sénior, jogo muito, sou uma das revelações da segunda liga. Tínhamos uma equipa também muito boa no Chaves, também com homens que me fizeram-me crescer também como jogadora. E no final da época o Boa Vista integra-me na comitiva para ir a uma digressão aos Estados Unidos e ao Canadá. E eu acabo por mostrar valor. Mas essa digressão ainda foi referente à época anterior? Normalmente os clubes às vezes tinham aquelas digressões de fim de época. Sim, eles acabam por observar. Na altura o Nelson, que tinha estado no Vila Nova de também vai a essa digressão. Sim. Já precisamente por causa disso, para o Jaime Pacheco observar aqueles jogadores que tiveram no radar. Nelson defesa direito. Exatamente, depois acabou ir para o Benfica, na altura que eu vou para o Porto. E eles usavam alguns jogadores da equipa A e misturavam com os jogadores que tiveram emprestados, com os jogadores que tiveram no radar durante a época, e vamos todos a essa digressão e somos observados. E depois o Jaime Pacheco decidiu que eu tinha condições para fazer parte da equipa A, e é aí que tudo começa. O que é que ele te... Tu fazes 6 golos e 2 assistências nesse ano, na equipa do Boa Vista, na Primeira Liga. O que é que ele te pedia? O que é que ele pedia a um jogador como tu? Primeiro correr, o Jaime Pacheco é preciso correr, é preciso dar a vida, mas mais objetivamente na minha... Isso para ter era fácil. Sim, mas mais objetivo na minha posição era chegar à linha e cruzar, e eu muitas vezes chegava à linha, levantava a cabeça, como eu desde sempre faço, não é? Não cruzo para lá à toa. Mas ele não queria isso. É engraçado que ele dizia-me: eu não quero que tu levantes a cabeça, eu quero que tu ganhas bola na frente, ganhas corredor, bola na área, eu depois hei de chatear a cabeça
aos avançados e aos extremos e aos médios se não entrarem lá, mas a bola tem que entrar lá. E eu chegava à linha e nem olhava, era banana para a área. E depois, obviamente, que os teus colegas começam-te a conhecer, começam a conhecer a ideia do treinador e sabem que não podem vir a 100 na chegada à área, têm que vir a 200 porque o cruzamento já está a sair à frente e eles têm que vir a 200 para chegar no timing certo para atacar a baliza. Esse era o futebol que tu gostavas? Era. E ainda hoje sou assim. Eu gosto do último terço de objetividade. Gosto. Não gosto muito de futebol rendilhado, gosto de qualidade, mas o último terço gosto muito de objetividade, bola perto da zona de baliza. E eu fui um jogador, todos os avançados que eu joguei, acabei por fazer, modéstia à parte, acabei por fazer brilhá-los todos, porque eles sabiam que eu ia chegar à linha e eles estivessem lá, eu ia pôr a bola lá e eles, tendo a qualidade e tendo esse timing de entrada, eles faziam golos. Eu só dizia, se queres ser feliz, vai para a área que eu meto lá a bola. Mas tu trabalhavas muito esse pormenor? Aquele cruzamento mesmo de banana, que metias a bola fazia um arco, quase bumerangue. Muito, sim. Aliás, se a bola fosse também do bumerangue, ela ia-te voltar ao teu pé. O que é que tu treinavas? Porque tu devias fazer muitos cruzamentos sem estar lá ninguém. Esse capítulo da finalização, que tipo de trabalho específico é que tu fazias sobre isso? Sim, então agora acabo por contar uma história engraçada que acho que nunca em entrevista nenhuma revelei isto, lá está, porque são coisas que depois vêm à cabeça. Claro. E agradecemos. E eu desde sempre, e voltando atrás, naqueles tempos que falava de futebol de rua, o meu pai foi jogador, não foi um jogador, não andou assim ao nível que eu andei, mas andou nas terceiras nacionais, e ele jogou também assim até tarde, e sempre melhor marcador das divisões onde andou, era a ponta de lança, e o ponto forte dele era o jogo de cabeça. Ele era incrível de cabeça. Eu acompanhava os jogos do meu pai e ele de cabeça, e eu lembro-me, se não fosse na rua ao pé da minha casa, íamos para o Rossio, que hoje em dia o Rossio em Aveiro está diferente, mas na altura era relva, e eu lembro-me já na altura, eu ia para o Rossio jogar, as balizas eram as árvores, e eu metia-me logo do lado das árvores para quê? Para tirar cruzamentos para o meu pai. Engraçado que, não sei, sempre tive esta potência para o cruzamento. E ele marcava. E o meu pai na altura, não, vai tu agora para finalizar. Eu, não, fica lá tu que eu meto lá a bola. E acabava por ser assim os meus fins de semana, assim engraçado, porque sempre era isto. Acho que foi a minha maior arma, realmente foi a assistência e foi o cruzamento, a qualidade de cruzamento que eu conseguia meter, a curva que eu metia na bola, mas sempre foi treinado por lá desde pequeno. E depois, quando comecei no futebol de competição, a trabalhar. E no Boa Vista, então, quando és profissional, tens muito mais tempo, porque na formação acaba o treino, tens que arrumar bolas, tens que tomar banho, porque tens a boleia à espera. Quando és profissional, tens tempo para ficar depois dos treinos a trabalhar. E eu lembro que ficava muitas vezes no final dos treinos, até porque os avançados pediam-me, e eu miúdo na altura, os mais velhos, miúdo, anda a tirar os cruzamentos. E eu, com todo o tempo do mundo no final do treino, lá eu tirar cruzamentos para... Isso é bom, porque era sinal que os cruzamentos eram bons, porque senão eles pediam a outra pessoa para tirar os cruzamentos. Sim, exatamente. Não era só porque tu podias ter tempo para ficar lá a tirar... Não, eles realmente reconheciam que a bola ali saía Mas era a forma como tu colocavas no pé, o pé na bola? Sim. Por baixo, biqueira... Mais de lado, apanhar aqui a curva do pé. Foi um pé perfeito que deram, não é? Com a curva certa para conseguires fazer algum golo particular que tu te lembras que tenhas feito neste período, uma assistência que tu achavas, isto não vai dar, e de repente dá ali no fundo é os astros alinharem-se de alguma destas assistências que tenhas. Há uma assistência que eu recordo-me que ainda estou à procura, ainda quero, que eu agora estou a fazer. Nunca liguei muito a isso, aos highlights, nunca fui assim jogador de... Agora podes fazer que já não há nenhum empresário para te vender. Exatamente, agora já faço. Mas lembro-me de na altura, Seleção Nacional Sub-21, jogo no estádio do Bessa, que eu já estava a ser sondado pelo Porto, e esse jogo valeu puramente para o Europeu de Sub-21, e eu entrei nesse jogo, faço uma segunda parte incrível, e sou decisivo num cruzamento para o Almeida na altura, no estádio do Bessa. Acho que foi dos melhores cruzamentos que eu fiz na carreira. Foram muitos, mas esse aí
pela envolvência, pelo ambiente que estava criado, o estado essa cheia, por aquilo que significou esse golo. Lembro-me dessa, pois claro, o cruzamento da taça também. Sim, esse jogo terá sido contra a Suíça. Contra a Suíça, sim. Foi 1-0, ou melhor, 1-1. A Suíça tinha marcado primeiro. Sim, tinha marcado, sim. Fazemos um Galmeida, depois marca o Varela, se não me engano. O treinador de Portugal percebeu que contigo no banco a coisa não ia dar e meteu-te ao intervalo. Exatamente. A ti e ao Silvestre Varela. E ao Varela, e mudámos o jogo, sim. E tu fazes a assistência para o golo do Galmeida. Exatamente. E o Varela depois fez o segundo golo e entrou para queimar tempo o Paulo Sérgio aos 87 minutos. Agora comentador Exatamente. da zona. Esta Académica já lá vamos. Aí já tinhas mais experiência e mais tempo, mas este período acaba por ser um bom cartão de visita, porque tu até no final deste período é quando és também chamado com regularidade à seleção de Sub-21 de Portugal, que é onde tu fazes grande parte da tua presença na seleção, e vais também ao Campeonato da Europa de 2006. Campeonato da Europa aqui em Portugal, curiosamente também com jogos em Aveiro, portanto havia aqui um cenário quase idílico para que tudo corresse bem. Acabou por não correr, mas acredito que esse mês tenha sido muito intenso para todos vocês. Sim, foi, e nós na altura foi um quando fracasso. Já eras jogador do Porto? Já vou como jogador do Porto, sim. Já vou como jogador do Porto. E na altura, na primeira época, sou uma das revelações da primeira liga, começa a ser chamada a seleção Sub-21, e depois no final da época temos essa presença no europeu. Um europeu que considero que foi um fracasso. Pela seleção que tínhamos, foi um fracasso, mas acho que foi tudo imaturidade nossa, né? Grandes jogadores já a jogar, Quaresma, Galmeida, Moutinho, Raul Meireles, Bruno Val, João Pereira, o Nelson. Tínhamos uma equipa fantástica, mas acho que éramos todos muito jovens, né? 20 anos, 21 anos, e toda aquela euforia que foi criada, toda aquela geração de ouro que se esperava que um dia fosse a base da seleção A. Não conseguimos lidar com essa euforia, entrámos mal no europeu, no jogo em Braga com a França, alguma desconfiança, depois empatamos o jogo com a Sérvia em Barcelos e acabamos por ganhar o último jogo à Alemanha em Guimarães, mas foi um fracasso, porque a seleção que tínhamos de ter sido campeões europeus. Era? Sim. Considero que foi um fracasso, mas acho que foi toda aquela euforia que se viveu ao redor desta seleção, toda a cobertura que se fez, na altura acho que foi... Não estavam preparados para aquilo. Sim, eu considero que foi a maturidade. Apesar de que alguns já andavam no João Moutinho já titular no Sporting, Quaresma já titular no Porto, mas depois... E com chamadas até como à grupo, seleção. sim, à seleção A, exatamente. Aliás, na altura, o Quaresma até... A esperança dele era ir à seleção A, mundial, já veio com as expectativas um bocadinho, não digo desmotivado, porque jogar para a seleção é sempre motivante, mas já veio com a cabeça na seleção A, mas ele acaba a fazer um bom europeu, mas acho que tínhamos que ter feito muito melhor, não há dúvidas disso. Mas vocês, também durante a preparação, vocês sentiam que eram quase intocáveis e esse foi um problema? Sim. Era uma sessão tão forte que vocês sentiam, nós já somos os ídolos daqui. É isso, sim. Isso por vezes é de facto. Sim. O saber gerir toda essa situação, Diogo, é algo que... Sim, sem dúvida. Sim. Acho que foi isso. Que é um desafio. Sim, foi esse o maior desafio que nós tivemos, por tudo isto, por todas aquelas tantas promessas que tínhamos naquela seleção. Depois não fomos capazes, sentimos mesmo intocáveis e que íamos ganhar o europeu, porque éramos o maior candidato, pela seleção que tínhamos, éramos o maior candidato, mas escorregámos logo no primeiro jogo contra a França, numa seleção contra a Sérvia também é a derrota de Portugal, que é 2-0. Sim, autogolo do Zé Castro e o outro golo é do Ivanovic. Sim. Esta seleção de Portugal tinha o Bruno Val na baliza, eu estou a ver o jogo contra a Sérvia e Montenegro, o José Semedo, o Zé Castro, o Diogo Valente,
Raul Meireles, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Varela, Nani, Nani, Filipe Nani. Oliveira, Quaresma. No banco de suplentes, o Paulo Ribeiro e Daniel Fernandes, o Rolando, Nuno Moraes, o Nelson, o Pedro Ribeiro, o Moutinho Custódio, o Bruno Amaro, o Ricardo Basté e o Luís Lourenço. Moutinho no banco. Moutinho no banco. Moutinho Não, entrou. nesse jogo fizemos algumas Entrou. mudanças. Eu acabo por jogar a lateral esquerda nesse jogo, porque como tínhamos perdido com a França no primeiro jogo, tínhamos a obrigação de ganhar à Sérvia. A Sérvia não era uma candidata e nós íamos correr riscos, e até joguei a lateral esquerda precisamente para isso, para dar mais profundidade, um jogo mais ofensivo, mas acabou por deitar tudo por terra, as nossas esperanças. Ganhamos depois o último jogo à Alemanha. Sim. Mas já não dava para as contas, já não dava para irmos já. Foi uma das maiores ilusões da carreira esta? Sim, porque acho que podia ter mudado ali uma boa campanha no europeu, podia ter sido... Se calhar mudava a carreira também de muitos jogadores. Exatamente, sim. Foi uma das ilusões, porque realmente era uma seleção muito forte, como disseste. Todos eles acabaram por estar na seleção A, anos mais tarde, quase todos. Sim, foi uma desilusão enorme por aquilo pela expectativa que havia sobre todos estes jovens. Tu aqui vais a este europeu sabendo, já não é nenhuma surpresa, tinhas feito a qualificação praticamente toda de Portugal. Sim. E portanto é algo normal, mesmo a concorrência que tu tinhas, Nani, Quaresma, que estávamos a dizer. Sim, mas eu considerava-me, sim, já era uma das promessas. Já jogava, era titular no Boa Vista, já tinha o interesse dos grandes em mim, já me considerava um dos melhores extremos dessa geração de sub-21, juntamente com o Nani e com o Varela. Muitos ficaram de fora. O Paulo Sérgio também era um extremo que acabou por perder um pouco de espaço também com o meu aparecimento na Primeira Liga, mas também era um jogador com muita qualidade, o Paulo Sérgio, que foi internacional sempre desde as seleções jovens. Mas é o que acontece no futebol. Alguns começam a perder espaço, outros começam a aparecer, mas sim, já me considerava um dos melhores extremos dessa geração. Quando é que surgiu o interesse do Porto e como é que foi essa mudança para o Porto? Foi logo na primeira época de Boa Vista, em que eu começo a ser utilizado por Jean Pacheco, começo a fazer golos, começo a ser uma das revelações da Primeira Liga, e já surge o interesse. Houve a possibilidade no final dessa época eu já fazer essa mudança. Já me tinham preparado para isso, mas acharam que eu precisava de confirmar esse valor, que me reconheciam, ficando mais uma época no Boa Vista, e eu também concordei, e acabo por fazer uma segunda época boa, também uma primeira parte da época, lá está, que é quando aparece esse jogo no Bessa contra a Suíça. No final desse jogo o Porto fechou ali, depois desse jogo fechou ali, e depois aí começa outra aventura. Foi fácil a negociação? Sim, já tinha outros grandes também sondagens, mas pela mudança que era necessária, ir para Lisboa. Estavas familiarizado? Estava familiarizado com a cidade. Eu, desde pequeno, que era adepto do Porto, era ferrenho do Porto, isso também pesou na minha escolha. Era um dos sonhos que eu tinha, era jogar no Futebol Clube do Porto. Tudo isso pesou, e a minha decisão acabou por ser... O presidente Pinto da Costa já sabia que eu era portista, e ele também gostava muito disso, gostava muito de jogadores que sentissem o Porto e gostassem e que fossem adeptos, e acabamos por fechar. Logo no final desse jogo, o meu empresário reúne, fecha-se o acordo entre clubes, e depois nas semanas seguintes acabo por reunir, na altura, uma reunião secreta. Foi uma reunião secreta. Conta lá, como é que foi essa reunião? O meu empresário, um certo dia, liga-me e diz-me... Quem que era? O Rui Neno, na altura já falecido, o Rui Neno, que na altura havia excelentes relações com o Porto, que ele já tinha posto o Bruno Val, o Helder Postiga, o Bozinho, já eram os jogadores dele, e que acabou por fazer esses acordos com o Porto. E na altura ele diz-me que certo dia à noite, às 6 horas, na altura o Antero Henriques, na altura diretor desportivo, ia-me apanhar para reunirmos com o presidente.
E pronto, ela deu um boleio até a casa do presidente e na altura reunimos no carro. E quando a presença daquele homem entra no carro, foi uma coisa... Abafa tudo. Abafa tudo, sim. A presença do homem realmente a presença dele Claro. é um peso, né? É uma pessoa muito respeitada, foi muito respeitada, mas na altura uma pessoa super amável, super educada, super simpática, que depois acabei por constatar isso nos tempos que tive no Porto. Uma pessoa espetacular, passa uma imagem para fora daquilo que são as rivalidades com os outros clubes, mas depois dentro de casa é uma pessoa super paternal, sabes? A imagem que passa para os jogadores é uma pessoa muito, muito amável. Sim, para quem não conhece... Claro. E os jogadores gostariam disso, até por esse sentido, não é? Era uma pessoa que defendia os seus. Defendia, exatamente, sim. Isso é de facto muito importante. No entanto, não tiveste aquilo que querias, ou com tanto tempo como tu querias no Porto. A tua entrada até é bastante alta, porque tu és convocado para as primeiras jornadas e o único jogo que tu tens com a camisola do Porto é em Alvalade, contra o Sporting. Antes disso, deixa-me só recordar que o acordo entre clubes é fechado em janeiro, na altura, eu não recordo da altura do jogo contra a Suíça, é fechado, mas sei que havia mais a segunda parte da época para se jogar no Boa Vista, porque eu só ia no final da época para o Vista. Desde aí, desde que fechei o acordo com o Porto, essa meia época, a meia época anterior eu era titularíssimo no Boa Vista, titular da presença regular no Sub-21, sou peça fundamental no apuramento para a seleção. A partir daí, curiosamente e surpresa, eu deixo de fazer parte das escolhas do Boa Vista. Até hoje... É mesmo engraçado tu dizes o teu último jogo a regulares e a titular no Bessa é no dia 22 de dezembro e depois só voltas a jogar 3 minutos no dia 11 de fevereiro num Boa Vista Académica, fora de casa. Voltas a jogar depois a 11 de março em Alvalade 11 minutos, nunca mais foste titular. Nunca mais foi titular. Até hoje estou para perceber o que se passou, mas aceitei, se calhar um bocado cómodo, porque no final da época ia para o Porto, estava tranquilo, mas a verdade é que isso, já cheguei ao Porto, eu senti desacreditado, intrinsecamente desacreditado, mas eu senti que todo aquele respeito que eu tinha conquistado, tudo aquilo, eu lembro das pessoas do Porto, comentavam que roubámos o menino de Boa Vista, todo aquele empolgamento que havia sobre a minha contratação. Essa meia época parece que eu cheguei ao Porto já um desconhecido, porque toda essa meia época em que deixei de ser opção foi tudo muito estranho. Eu chego desacreditado, chego sem ritmo de jogo. As pessoas do Boa Vista sabiam, e tu acreditas que pode ter havido alguma coisa? Sim, este já está vendido, não vale a pena apostar. Exatamente, é isso. Ou se havia alguma cláusula em risco se houvesse alguma lesão, que o acordo era quebrado, e para proteção, para me protegerem essa tal contratação, para protegerem o jogador, não sei. Até hoje a verdade é que eu sinto que isso foi prejudicial na minha chegada ao Porto, porque eu também sou uma contratação do Coadriense, e chego ao Porto e não consigo... E há troca. Sim, também há troca, para além da troca de treinadores, exatamente, para além da troca de treinadores na pré-época. O Coadriense treinou-te só na pré-época. Exatamente. E se calhar pouco, por causa da Seleção Nacional Sub-21, quase não te deve ter treinado. Sim, pouco tempo, sim, pouco tempo. São coisas que acontecem no futebol, vivi muitas situações no futebol, mas essa é uma mágoa, porque sinto que eu tinha um sonho de jogar no Porto e sentia que ia ter sucesso no Porto, e sentia que isso condicionou o meu sucesso no Porto. Senti isso, obviamente. Sabia da competitividade que havia na posição. Era o Quaresma, era o Lisandro Lopes, o Vieirinha estava a aparecer, o Tariq Sektui chega ainda na pré-época. Era difícil, sabia. Mas, e o Josual já usava extremos por dentro.
Sim, sim. Já não usava tanto um Sim, extremo tanto extremos, sim, aberto. sim, sim. Se bem que o Quaresma também sempre foi um extremo com as minhas características, também do cruzamento, mas sim, tudo isso, sinto que tudo isso afetou, mas são coisas do E por do isso é que só futebol. tiveste meia época no Porto. Sim, eu depois senti que o Josualdo não iria ser aposta. Compreendo também que na altura que ele chegou, agarrou-se muito à base Claro. do Fogo Porto da época anterior, do que tinha sido criado, do excelente trabalho que tinha sido criado pelo Quadriense, e na irreverência da idade queria jogar. Eu estar no Fogo Porto só por estar, para mim não estava bem. Eu precisava de sentir útil, e é quando as pessoas falam comigo. Na altura o Marítimo ligou para o meu empresário. O Marítimo na altura estava em quinto lugar, em lugares de Taça UEFA na altura. Sim. E eu aceito a mudança. As coisas acabaram por não correr bem porque tive uma lesão algo prolongada. Eu fui para o Marítimo para jogar, para ter minutos, para mostrar valor, para no ano seguinte regressar ao Porto, mas essa lesão condicionou-me. Acabo por falhar também o europeu no final da época, porque tinha mais um ano em que poderia fazer o europeu da minha idade, porque eu no europeu que fiz era exatamente, era pela geração mais velha, e para que essa oportunidade de fazer lá está, ter o objetivo de jogar, para mostrar valor, e senti claramente que depois no final da época ia regressar ao Porto, mas iria acertar um novo empréstimo. Ou seja, tu és campeão nacional no Porto porque fazes um jogo e são 20 minutos esse jogo frente ao Sporting em Alvalade. Mas acabas quase por nem festejar. Não, sim, sou convidado no final, porque esses tais 20 minutos dão o título de campeão. Sou convidado pelo Porto a fazer parte, a estar presente nos festejos no último jogo. Lembro que o último jogo até foi a consagração também do Leixões à Primeira Liga, e esse jogo foi Porto-Leixões. Eu estou presente, estou de cara pintada, mas não me senti campeão. Essa meia época no Porto dá-me esse título de campeão, mas não sinto o título, porque não me senti útil no Porto. Tu depois és emprestado ao Leixões 2 temporadas por parte do Futebol Clube Porto. Tu aqui querias era jogar, querias ganhar o teu espaço, ou não era, já tinhas ganho o teu espaço quando estavas no Boa Vista, mas esse período em que tu não jogaste no Bessa, sentes que foi tão prejudicial que era importante tu jogares, porque só assim é que tinhas a confiança de mostrar o teu futebol? Sim, voltar a lembrar as pessoas do Diogo Valente, porque eu senti que foi meia época no Boa Vista esquecido, meia época no Porto esquecido, mais meia época no Marítimo esquecido, ainda comecei meia época no Leixões ainda a recuperar ainda de lesão, tanto que essa época acaba por ser um bocadinho, não foi tão regular, porque a nível físico não estava nos melhores índices físicos, porque eu recuperei uma lesão que se prolongou muito, porque tive várias recidivas, tive 8 meses para recuperar. Tinha muito tempo. Muito tempo, e de uma lesão que não foi uma lesão muscular, mas lá está, na altura, vontade de jogar, na altura também senti algumas, da parte do Marítimo, alguma pressão para jogar, e acabei por não recuperar em condições, e só na segunda época de Leixões é que eu, desde o Boa Vista, é que eu sinto que eu tenho que voltar a mostrar e a lembrar às pessoas do meu valor. E que época foi essa? E é verdade. Sexto lugar. E é verdade. E virámos a primeira volta a ganhar em Alvalade em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ganhámos em Alvalade e passámos para o primeiro lugar. O que é que esse grupo tornava? Esse grupo parecia-me de facto especial. Estou-me a recordar de um jogo no Estádio do Mar contra o Benfica, termina empatado, se não me engano, o Beto defende um penalti. Sim, fomos a penaltis com o Benfica, sim, para a Taça Portugal. Para a Taça Portugal. Sim. Antes ganhámos ao Porto ainda no Dragão. Sim, 3-2, com os golos do Braga. Exatamente. 2 golos ou 3? 2 golos do Braga e um do Bruno China. Sim. E é uma época altamente improvável. Sim. Mas o que é que fez com que essa improbabilidade se tornasse naquilo que vocês conquistaram, um lugar europeu, 6º lugar? Sim. Tínhamos, para além da qualidade que nós tínhamos, individual, que nós tínhamos dos jogadores, foi o grupo que foi formado. O grupo foi formado, um grupo muito,
muito de encontro aos valores daquilo que era o Leixões, um grupo muito aguerrido, daquilo que é um jogador a Leixões, um grupo muito agarra, um grupo muito unido, uma família que criámos, com uma ideia de jogo muito José Mota também muito vertical, muito agressiva, muito procura de baliza. Era muito prático. Muito prático, exatamente. Sim. Ali tu tinhas... era fácil fazer cruzamentos para o Roberto. Sim, o Roberto, é verdade, o Roberto. E depois também tínhamos o Wesley. O Wesley também depois, aliás, nós, como eu disse, nós ganhamos em Alvalade, acabamos a primeira volta a ganhar em Alvalade, fomos para o primeiro lugar, mas depois temos ali uns jogadores que acabam por ser vendidos, uns acabaram por sair, e a equipa acaba por... Eu acho que é neste período que o Bruno China já esteve aqui como convidado, que conta que poderia ir para Lásio, sim. E esse período de inverno foi um período muito duro para alguns jogadores, porque de facto eram alvos de um grande apetite e houve negócios que não aconteceram, e recentrar a cabeça para novamente olhar para o campeonato é algo que não deve ser fácil. Sim, nós nessa altura... o Beto é chamado à Seleção Nacional. Eu e o Beto fomos os chamados à Seleção B, os dois. Certo. Ou seja, agora a extinta Seleção B, Sim. mas que na altura a Seleção B servia de antecâmara para a Seleção A. Na altura foram muitos muitos jogadores. O torneio do Val do Tejo. Exatamente. E eu e o Beto fomos chamados. Muitos jogadores saíram valorizados. O Wesley sai para o campeonato romeno com uma proposta financeira muito boa, porque lá está essa primeira volta no Leixões, saímos todos muito valorizados. Foi uma excelente campanha, uma excelente época, apesar dessa queda na segunda volta, mas porque tivemos esses jogadores que saíram e acabámos, mas mesmo assim é um sexto lugar, um histórico sexto lugar pelo Leixões, numa grande época em que eu, lá está, volto ali volto a conquistar outra vez o meu nome no futebol português, coisa que já não acontecia há 3 anos, como eu disse, em que senti que fui esquecido. Tu terminas contrato com o Porto ou desvinculas-te para ir para Braga? Eu acabo essa época no Leixões, com mais um ano de contrato com o Porto, mas na altura foi-me logo proposto que não iriam renovar, ou seja, não fazia sentido ter só mais um ano. Pronto, acertámos na altura a rescisão, e na altura as pessoas do Braga já tinham falado comigo para a desvinculação ser feita com o Porto, e eu ir para o Braga. Na altura o Braga já numa fase de não o Super Braga de agora, mas já senti um Braga ao nível que eu encontrei o Porto, já com condições de clube grande, já com... É um Braga que é vice-campeão e está a lutar pelo título até à última jornada. Sim, é nessa época que eu chego no Braga e que estou presente nessa época, que somos vice-campeões até a última jornada, a disputa com o Benfica até a última jornada. Uma super equipa do Braga, e em que somos prejudicados no caso do túnel, do Vandinho. Né? Exatamente, tivemos nesse caso do túnel, vários jogadores castigados e perdemos ali alguns pontos porque foram muitas baixas. Vandinho, Mossoró, Alain, não sei se o Guiana nesse jogo também foi castigado, mas tivemos muitas baixas. Mas um super Braga. Uma época que não começa bem, com a eliminação aos pés do Elfsborg para a Liga Europa. E eu não quero imaginar como é que o António Salvador conversou com o Domingos depois dessa eliminatória, mas não deve ter sido fácil. Não, o Salvador é muito exigente, mas acho que serviu aí essa eliminação. Foi duro para o Braga, porque nós também, por aquela super equipa, tínhamos aspirações na Liga Europa, mas acho que foi aí o clique para depois para a campanha que fizemos na Liga Portuguesa. E lá está, eu não sou... Começo a jogar, depois começo a perder algum espaço, e depois o Braga embalámos ali para uma fase muito boa, e quem estava a jogar deu uma resposta muito boa. Eu não consigo... E é uma época de jogar semana a semana. É completamente diferente de jogar com competições europeias, porque se o Braga vai à Liga Europa tem uma fase de grupos com muitos jogos. Sim. E não indo, naturalmente o plantel... Sim. Exatamente. Não há tanto espaço para outros jogadores terem as oportunidades, mas senti que era uma oportunidade. Depois
depois de ter falhado, porque assumo que falhei no Porto, ok, que há várias condicionantes para isso, Claro. mas senti que no Braga era outra vez aquele momento de eu mostrar que para aquele nível eu tinha que estar preparado. Estavas. E acabei por não Outra vez. estar, porque pronto, acaba por não ser, não faço uma época, lá está, uma época algo irregular, e daí também depois segui para novo empréstimo. Claro, foste novamente emprestado para a Sim, Académica, para a desta vez. Académica, sim. Quando surgiu a Académica, o que é que tu sentiste? Eu queria ficar no Braga, mas na altura o treinador da Académica, o Jorge Costa, deu-me aqui uma lavagem ao cérebro. E Não és o primeiro a contar lavagens cerebrais boas boas, do sim. Jorge Costa. Sim. E de quem era. Mas tu já o conhecias? Não, só como adversário. Eu não apanhei o Jorge Costa no Porto, só como adversário. Mas na altura, pronto, ele fez. O que é que ele te disse? Senti que eu era importante para o que ele queria da Académica. Queria uma Académica surpreendente na Liga, uma ideia de jogo que ia de encontro às minhas características, e num clube como a Académica, que eu sabia que era um clube histórico, um clube que já tinha presença na Primeira Liga. Senti que dava mais garantias de eu jogar do que no Braga. E foi muito por aí. Eu precisava de voltar a ter, ou seja, depois de uma época no Leixões a jogar e em conseguir, e eu sei que tendo minutos e jogando sabia que conseguia estar a um bom nível. No Braga isso não aconteceu, e voltei a ter algumas dúvidas e senti que precisava de minutos. E o Jorge Costa... Quando é um treinador a dizer é completamente diferente quando é uma direção. Sim, exatamente. Sim. E ele deu-me essa... Obviamente ninguém dá garantias que vai jogar, Claro. Mas deu-me a entender que a ideia de jogo e que as características que ele queria para a minha posição, que eu estava mais perto de jogar, e foi uma Fazes uma época, jogas quase todos os jogos. Sim. E nós começamos a época na Luz, ganhamos ao Benfica na Luz, 2-1. Durante a primeira volta somos considerados uma das sensações da Primeira Liga. Depois há ali uma fase que o próprio Jorge Costa alega problemas familiares e acaba por sair, e nós sentimos muito essa mudança, porque ele realmente tinha uma conexão muito forte com o grupo, muito forte com a equipa, e a mudança de treinador, nós sentimos essa mudança, e depois acabámos por não manter lá está, a tal sensação, a Académica, a sensação da Primeira Liga. Acabamos por ter ali uma quebra de rendimento, e acabamos a época a meio da tabela. Podia ser melhor olhando nessa medida, mas o melhor aconteceu no ano a seguir. Sim, eu depois fiquei ali com uma ligação forte à Académica, porque foi realmente uma época boa, em que eu me senti feliz. Gostei da cidade, gostei da envolvência dos adeptos ao clube, e as pessoas da Académica quiseram que eu continuasse. Eu ia para o último ano de contrato com o Braga. Na altura até quis rescindir com o Braga, porque já tinha vindo vários empréstimos no Porto, vários empréstimos do Braga, e eu senti, não, eu quero ser jogador do clube, quero ser jogador da Académica, até porque na altura, em conversa com o meu empresário, decidimos que fazer um ano de contrato com a Académica para ficar no final da época livre. E foi a decisão certa, porque essa época foi incrível. Na Liga acaba por ser uma época, acabamos por conseguir a manutenção só no último jogo, porque até certa altura com a Taça Portugal acho que nos deslumbrámos um bocadinho e deixámos o foco também foi do para campeonato, exatamente. E acabamos por só garantir a manutenção na última jornada em Guimarães, mas acaba coroada com essa conquista, com esse momento alto da minha carreira. A forma como vocês conseguem coroar a manutenção, Diogo, foi um alerta de concentração para a final da Taça também? Sim. Aqueles, quando começámos a sentir apertados, digamos assim, fazemos 3 jogos, os últimos 3 jogos são realmente bons. Eu não me lembro do resultado dos últimos 3 jogos, mas sei que acabámos num bom momento de forma com o Pedro Emanuel. Acabamos com essa vitória. Tens uma derrota no Sporting 2-1,
Depois ganhas ao Vitória de Setúbal 1-0 e ganhas em Guimarães 2-1. Exatamente. E esse final da época dá-nos ali um alento e uma motivação. É que aquilo foi um período em que foi uma volta inteira sem ganhar praticamente. Sim. A última vitória para o campeonato tinha sido contra o Aves em dezembro de 2011 e depois a equipa só voltou a ganhar frente ao Setúbal já em maio de 2012. E neste percurso estamos a falar de 6 derrotas consecutivas. Sim. É duro. Foi duro e nós fizemos uma primeira volta muito boa com o Pedro Manuel, com grande qualidade de jogo, tínhamos jovens muito, muito bons, o Adrian empréstimo pelo Sport, o Cédric, o Abdoulaye também emprestado pelo Porto, o Ederzito, acaba por ser em janeiro, em que chegou o Edinho, tínhamos uma equipa em que jogava o David Simão, ali no meio campo também jovem, e o Pedro Manuel conseguiu ter ali uma ideia de jogo muito positiva, nós jogávamos bem, mas depois lá está, deslumbrámos, lá está como uma equipa jovem, aquela imaturidade que eu falei há bocado no Sub-21 acabou por acontecer também na Académica. Felizmente acordámos a tempo com esses últimos jogos e que nos deu esse alento e essa motivação para encarar a taça, que já vinhamos a fazer uma excelente campanha na taça, mas que serviu para nos dar essa confiança, para nós acreditarmos que era possível trazer a taça para Coimbra. O que é uma final, e naturalmente é uma final, e tudo pode ser, tudo pode acontecer. Mas no campo das probabilidades vocês sentiam que podiam de facto ombrear com o Sporting por ser só um jogo, ou era necessário haver uma estratégia mais calculista por causa de ser contra o Sporting? Não, nós não abordámos com uma estratégia mais calculista. O Pedro Manuel nós íamos para cada jogo com a nossa ideia de jogo, positiva de jogo, ter bola, o que muitas vezes podia ser, jogando na Académica, muitas vezes contra os grandes podíamos ter uma ideia mais defensiva, mas não, a ideia de jogo do Pedro Manuel sempre muito positiva, e nós, como vinhamos já dessa fase boa, dos últimos 2 jogos, fomos para o jogo do Sporting com essa atitude de ter bola, jogar bem, quando for preciso chegar, vamos chegar, pode meter em sentido. Acabou por não, como é que é dizer, a estratégia de ter bola acabou por não acontecer no jogo, porque nós fazemos o golo muito cedo. Claro. E que a estratégia acabou por mudar, porque o Sporting acabou por ter um controlo grande sobre o jogo, tivemos que sofrer, mas até nisso nós fomos espetaculares, porque a equipa soube ter espírito de sacrifício, soube sofrer e soube entender que era uma final e com um gol cedo. Foi o primeiro cruzamento do jogo? Foi logo para mostrar. Sim, logo para mostrar, é verdade. Surgiu ali uma perda de bola ali no meio campo, o Adrian 2 ratos, ganhou a bola. Se quisermos assim 2 ratos, não é? Tipo um na esquerda que eras tu, o outro e o Marinho pela direita. Exatamente. E o Marinho conhecia-me melhor que ninguém. Já sabia que eu ia ganhando ali o corredor, com a bola a correr na frente. Ele lá está, não era um rato, ele tinha o cheiro do golo, e ele sabia que eu metia o meu cruzamento era sempre ali entre a defesa e o guarda-redes, que é a bola mais difícil, e o ratinho apareceu ali para dar essa. E eles nunca sabem quem é que vai cortar. Exatamente, é uma bola muito, muito difícil para o guarda-redes e para os defesas, e era ali que eu sabia que a bola entrava. Diogo, se quisermos, é quase poético poderes a tua carreira estar marcada por um golo desta dimensão, porque é um cruzamento que a imagem de marca. Se calhar, se metêssemos esse desenho numa camisola e tu usasses, as pessoas não precisavam de ver quem estava à frente na cara. É verdade, sim, é engraçado, porque essa foi a imagem de marca criada do meu perfil, né? Foi a imagem de marca criada, assim, tantas assistências que fiz daquelas, mas sim, de facto a imagem de marca. Recordando aquilo que tu estavas a contar do Jaime Pacheco, tu fazes o cruzamento sem olhar, tu não levantas a cabeça, tipo, vai estar lá alguém. Sim. Obviamente tenho sempre aquele o ângulo de visão exatamente. Sim, mas eu
Depois, ao longo da carreira, fui percebendo que os meus colegas iam-me conhecendo, Claro, sabiam que... adaptavam-se ao teu jogo também, e Exatamente, tu ao sabiam. deles. E é esta conexão que era fácil perceber como é que eu jogava, era eles aparecerem lá para fazer o golo, porque a bola ia cair ali. O que é que tu pensaste nesse momento? Antes ou depois do cruzamento? Depois do cruzamento, senti. depois do golo? Pensaste ainda falta muito? Ou, Sim, senti logo que ia cedo e que o Sporting ia começar aliás, não fazia, como eu disse, não fazia parte da estratégia. A nossa intenção não era vamos entrar forte para fazer gol cedo. Não era. Agora o momento surgiu e pronto, e aconteceu. E tanto que depois até acabamos por ter a primeira parte, as melhores oportunidades são nossas. Nós podemos ir para o intervalo a ganhar 3-0. Oportunidades claras de golo. Mas depois do golo foi ir para a massa. O estádio o ambiente estava criado. É que estava mesmo metade. E foi ir para a direita aos nossos adeptos, à minha família, que eu sabia que estava ali, e fechar com eles, mas sabia que depois ainda faltava muito tempo. Claro. Mas foi ali uma emoção muito grande, e tu sentiste que tiveste interferência ali no golo. Uhum. Mas eu sempre senti isto, sempre que fazia assistência era como se tivesse feito um golo. Claro. Ainda mais é um jogo especial, né? Pois, é um jogo especial por tudo aquilo, das memórias todas criadas para trás. Era um jogo especial e tu tens de ser decisivo naquele momento. Tens ali um misto de sentimentos, não dá para explicar. Só quem vive aquilo é que consegue descrever. Revisitando nestes anos todos, Diogo, tu olhas para esse jogo naturalmente com a importância que ele foi, que é a conquista de uma Taça de Portugal, mas naquele momento em que tu conquistas, tu lembras-te os altos e baixos que tinhas tido no período recente, em que estás apoteótico no Boa Vista e desces, estás apoteótico no Leixões e desces, e de repente estás apoteótico outra vez. Tu recordaste quando subiste aquela escadaria do Jamor, dessa viagem difícil? Sim. E nisso acho que tive durante a minha carreira, essa minha persistência, porque não é fácil, sabes? Todos esses momentos que tu vais ao céu e cais e tens de ter força para te levantar, e depois comecei também a saber lidar, né? Na altura eram os jornais desportivos, e tu, à segunda-feira, tens a tentação de ir ver o que é que dizem de ti. Tinhas? Na altura tinha. Chegou uma altura que depois... Mas na altura, porque ainda guardava os recortes, quando diziam bem, a minha família ainda guardava os recortes. Chegou uma altura que comecei a perceber que a minha confiança não podia depender de uma análise. Claro. Mas ao princípio tudo isso mexeu comigo. O facto de começares a ser falado, sentiste que eras uma promessa e que podias ser o futuro, né? Dos maiores promessas do futebol português, Esquerdino, um extremo antiga. Compararam-te ao Futre, de certeza. Sim. Tenho um colega que ainda me chama ao Futre. Obviamente esse Futre é incomparável. Mas sim, todos estes altos e baixos. Eu digo isto porque era muito comum. Um Esquerdino rápido, extremo. Sim. Mas todos estes altos e baixos, todo jovem, tu vives isto, estás lá em cima, depois perdeste tudo, sentiste que caíste todo este erguer e reerguer. Mentalmente mexe. E eu vivi muitas lesões, não seres opção, não seres convocado, tudo isto mexe. E sim, depois quando vives estes momentos este título, quando te lembras de tudo isso, é uma emoção enorme, porque sabes o que passaste. Mexe muito, e isso no final de carreira tu percebes a capacidade mental que tu foste ganhando ao longo do tempo. Enche-me de orgulho, porque realmente eu vivi muita coisa no futebol. Claro. O bom e o mau, mas quando é bom ser jogador, quando é mau as pessoas não têm ideia do que é também passar mal né? Tudo isto. É muito duro. Sim, é muito duro. Tiveste depois aqui a tua primeira experiência no estrangeiro, passe na mão, livre, Cluj. Como é que aparece esta oportunidade? É o Paulo Sérgio? Não, é um treinador romeno. Primeiro começa um treinador romeno. Andoni. Depois, sim, o Ion Andoni, sim.
Eu sinto que ali eu já tinha propostas anteriormente para o estrangeiro, mas como fui sempre tão cobiçado em Portugal, sempre tive clubes em Portugal para ir, acabei sempre por aceitar ficar em Portugal. E ali senti que, para além da componente financeira, que era muito boa, aos 27 anos, senti que era ali o momento certo de ir para fora. Algo reticente do facto de ser Roménia, e eu perceber que ia ser um bocado, desportivamente não ser a melhor opção, porque ia sair um bocadinho do radar daquilo que é a alta roda do futebol. Sabia que eram campeonatos secundários, mas o facto de jogar a Liga dos Campeões foi desafiante, obviamente pedi informações, todos os meus colegas que tinham estado na Roménia disseram maravilhas da Roménia, não só do futebol, assim como do país, e aceitei. Gostei muito. Depois, tudo aquilo que eu vivi, todas as alegrias que eu vivi, algumas dificuldades, porque a nível da organização o clube não tem todas as condições financeiras, e é um clube grande, sentes que é um clube grande, mas depois a nível organizacional tem muita dificuldade. Por exemplo, o que é que falhavam? Muita coisa a nível de organização de estágios, de viagens, era muito amador. Eu já contei esta história. Eu lembro que nós na semana de irmos para a Liga jogar o primeiro jogo da Liga dos Campeões, em Braga. Nós não tínhamos... Todos os clubes todos os jogadores têm um uniforme para irem, de fato, e nós não tínhamos fatos. E na altura falámos com a direção para podermos ir bem vestidos, não é? Irmos de fato, e o clube não tinha uma marca, não tinha um acordo com uma marca. Então nessa semana fomos 25 jogadores para a Zara comprar fatos para podermos ir fazer a primeira deslocação para a Liga dos Campeões, né? Coisas que não acontecem aqui em Portugal, nem num clube. Nós falo agora no Salgueiros, eu até no Salgueiros temos isso como algo definido, como não é? algo definido para podermos estar a rigor nos jogos e iguais nos jogos. São coisas que falham, mas lá está, esses países falham nessas coisas, têm outras coisas boas, mas nesse aspecto há muitas falhas. Tiveste depois mais 2 empréstimos enquanto jogador de Cluj, sempre a Portugal. A primeira Académica e depois o Gil Vicente. Porquê é que houve estes empréstimos? Não foi por opção minha. Eu na altura quis continuar na Roménia, no clube, porque eu gostei do clube, portanto eu com a minha família adorámos a Roménia, tivemos uma adaptação muito fácil à Roménia. Mas o clube teve ali uma crise e que deu insolvência. E eu tinha um contrato que não queria abdicar. Claro. E a única forma de solucionar isso era um empréstimo, em que o Cluj ficava a pagar uma parte e o clube que eu fosse emprestado ficava a pagar outra parte, porque o Cluj não conseguia suportar a totalidade do meu salário. E na altura tive propostas para fora, mas o coração pesou. Eu tinha sido muito feliz na Académica. Na altura o Sérgio Conceição também mostrou vontade em que eu regressasse, e eu tomei essa opção. Como é que foi trabalhar com o Sérgio? Eu acredito que é uma fase bem inicial da carreira dele como treinador. Sim. Num clube muito particular para ele e numa posição a tua, que também era muito específica dele. Exatamente. Sim, foi dos anos em que eu aprendi mais com um treinador exigente, uma personalidade difícil, porque ele é obcecado por ganhar, o que é bom, mas que num clube como a Académica tem ali Pode ser difícil. Pode ser difícil, sim. E foi difícil. Mas a mim foi um aprendizado, porque eu percebi que a exigência dele tem que estar presente no alto nível. E eu depois, para o futuro, levei essa exigência, esse rigor, todos os cuidados que ele me passou, levei isso para os restantes anos da minha carreira. E se eu prolonguei a minha carreira até esta idade, foi muito graças ao Sérgio. E já para não falar em termos de crescimento como jogador,
aos 28 anos, eu sinto que estava ali a começar uma nova janela aberta, não é? sim, aprendi em termos táticos, eu aprendi muito com o Sérgio. Eu sinto que se tivesse tido se tivesse apanhado o Sérgio mais cedo, eu não tenho dúvidas que a minha carreira tinha sido diferente, tinha chegado a um nível diferente. E é engraçado tu dizeres isso numa das primeiras temporadas do Sérgio como treinador. Sim, mas já lhe reconhecia muito. Sim, mas o tempo vai fazendo com que as pessoas sejam melhores a fazer aquilo, ou tendencionalmente a serem melhores a fazer aquilo para o qual estão habilitadas a fazer, não é? E é um dos primeiros anos de Sérgio Conceição. Sim, ele vinha só de uma experiência do Olhanense, se não me engano. Sim. Mas sim, vamos fazer uma boa época. O Sérgio foi realmente um treinador, foi o melhor treinador, personalidade difícil, Claro. Exigente. Quando não ganhávamos era complicado ali, a semana de trabalho era complicado, mas quando ganhávamos também era super, muito grupo, muito espírito de grupo, gostava de jantares, muitas vezes fomos para a casa dele, só que quando as coisas não corriam bem era muito complicado. Eu cheguei a ter treinos com duração de 30 minutos. Que as 30 coisas, minutos? 30 minutos. Na fase inicial do treino, se as coisas não estivessem a correr bem, ele acabava o treino e diz: se é para isto, vamos embora. Às 3 horas aqui. Chegou a acontecer isso. Era muito exigente, mas depois também dava tudo. Quando realmente ele reconhecia que o jogador dava a vida e que a equipa conseguia uma performance muito boa, ele também era o primeiro assim, era o 880, Claro. Ou seja, era o 880, mas era muito. Eu choquei muitas vezes com ele porque ele também exigia de mim, porque também achava que eu podia fazer a diferença e implicava muito comigo, exigia muito de mim. Eu lembro que tivemos vários choques por causa de 1 quilo. Ele embirrava comigo porque eu tinha que perder 1 quilo e que se não perdesse 1 quilo que não jogava com ele. E eu achava que 1 quilo não fazia a diferença e ele fez-me ver que realmente, lá está, essa exigência, esse rigor fazem diferença no futebol. Ele São disse: se queres ter os pormenores, exatamente. Se achas que 1 quilo não faz a diferença, mete uma mochila com 1 quilo de pedras às costas e vê se corres o mesmo que corres sem a mochila. E tu percebes que para estar àquele nível tu tens que ser exigente contigo próprio e ele com os outros. Incrível mesmo. É incrível, foi mesmo uma... É dele que vem aquela expressão e que nós ouvimos muitas vezes no futebol: tens fome, bebe água. Bebe água, exatamente, com o filho. Ele transformou, se calhar ele transformou a carreira do filho na carreira, não é? Que o Francisco conseguiu hoje. Achas que mostra ao filho uns vídeos teus? Não. Mostra dele. Mostra mais dele. Sim. Olha, foste para a Turquia, é um quase impronunciável São Luís Faspor. Foi o Edinho que te convenceu a ir para lá? Foi o Edinho, sim senhor. Eu vinha de uma... Na altura foi segunda liga. No Gil Vicente? Sim, foi a pior época da minha carreira, porque eu venho emprestado pelo Cluj. Na altura o João de Deus também me convenceu-me a ir para o Gil, mas na altura, lá está, no processo de insolvência que o Cluj teve, o Cluj termina o meu contrato e o Gil Vicente, escaldado com o caso Mateus que tinha tido anos anteriores, nem Federação nem Liga conseguiu dar resposta à legalidade do meu contrato, sendo que era um contrato de empréstimo. Ou seja, e para não se correr riscos, o Gil decidiu não fazer, não aceitar. Eu fui emprestado na mesma, mas a minha utilização nos jogos, que eu já tinha feito metade da época no Gil Vicente, mas a partir de março, quando o Cluj dá esse término de contrato por insolvência e não há respostas de ninguém em relação à legalidade do contrato, o Gil acaba por não correr riscos e eu não jogo mais. Mas depois foi a atitude das pessoas do clube, do Gil Vicente, para comigo, porque eu não tinha culpa nenhuma daquilo que estava a acontecer e eu fui proibido de treinar, afastaram-me do grupo. Eu sei que foi o motivo para não me pagar o salário, mas mais tarde
Vieram a pagar? Vieram a pagar porque tinham, o contrato tinha que ser cumprido. Claro. Mas foi a falta de seriedade das pessoas, e foi realmente um período difícil. Na altura eu já tinha a minha filha, mas o meu filho tinha acabado de nascer. É neste percurso que neste ano que acontece o mesmo ao César Peixoto. O César Peixoto também é afastado, Afastado. também é afastado. Acho que para esconder um bocadinho... E quando entrou o José Mota? Sim. Também fazias parte do grupo de capitães? Não fazia. Porque o César Peixoto, nessa mesma cadeira, contou essa história que, pelo facto de fazer parte do grupo de capitães, que achavam que ele preferia o outro treinador e não o José Mota. Sim. O César também foi vítima de injustiça, porque as pessoas quiseram se agarrar um bocadinho ao insucesso desportivo da época, que não estava a correr como queriam. Aliás, acabamos por descer de divisão, e quiseram arranjar ali botes expiatórios. Na altura quiseram afastar do grupo por razões que não tinham, que toda a gente sabia. Não faz sentido. Que não faziam sentido. E não faz sentido, quer dizer, tu és um atleta. Exatamente. Eu não privado de trabalhar. Fui privado, sim. Tanto que te chegaram a dizer que não fazia sentido eu estar ali a gastar água nem luz se ninguém dava... se ninguém conseguia dizer se eu estava apto para jogar ou não. E tive que ir para casa, não me podia apresentar no clube. Foram como eu disse, o meu filho acabado de nascer. Eu queria manter, porque tinha ainda 3 meses até a final da época, em que precisava de manter a forma, e via muitas vezes à noite para libertar toda esta revolta, toda esta injustiça que eu sentia dentro de mim. Ia treinar sozinho à noite. Treinavas onde? Pelas ruas. Eu vivia em Braga, ia treinar sozinho pelas ruas de Braga, saía à meia-noite para treinar, para desanuviar, para libertar um bocadinho o stress. Depois acabei por ir para a Figueira, que eu morava na Figueira da Foz, e para não estar ali naquele meio, acabei por ir para a Figueira, ia correr para a praia sozinho. Depois voltei a Braga, inscrevi-me num centro de alto rendimento, porque precisava de estar bem fisicamente, para a época que vinha, em que eu acabava o contrato com o Cluj, não sabia o que é que ia ser a minha carreira, e tinha que estar operacional. Porque eu tinha noção que esse ano do Gil, já senti que até ali eu sempre tive clubes para ir, e nesse ano do Gil já senti que o mercado estava a fechar. Ou seja, perante essa época eu senti que, com a idade que estava, com 30 anos, que poderia ser ali uma grande quebra. Uma grande quebra, sim. E tal aconteceu, que no final da época, Primeira Liga, não tive convites nenhuns. E foi quando surgiu o Şanlıurfaspor da Turquia. O Edinho referenciou-me aos responsáveis do clube, convenceu-me, e eu acabei por aceitar. Segunda Liga da Turquia, mas eu gostei muito. É um futebol aberto. Sim, futebol aberto, um ambiente de estádios. Claro. O ambiente do futebol turco é espetacular, eu gostei muito. Eu queria ter continuado na Turquia, mas depois tive uma lesão na parte final da época. Quando eu em janeiro tive proposta para renovar, não aceitei porque as coisas estavam a correr bem, e eu acreditei que queria esperar para ir para clubes melhores, pelo menos porque o Şanlıurfaspor era um clube que não tinha grande ambição, e eu sentia que à época que estava a fazer e estava a abrir um mercado, podia ir para um clube com mais ambição, e não aceitei renovar. Mas depois, no final da época, já foi o clube que não quis renovar comigo, porque já acabei a época lesionado, e foi quando eu venho para Portugal, quando eu volto a Portugal. É aqui uma quebra muito grande. Sim. Neste período de 2 anos, tu vais de Primeira Liga para o Friamundo. Sim, Friamundo, volto ao Friamundo, sim. Que nesta altura estava a disputar a Segunda Liga. Sim. Também não tinhas clubes de Primeira? Não. E na altura, eu só aceito ir para o Friamundo em setembro e em outubro. Estive neste impasse porque não queria ainda vir para a Segunda Liga. Dar o passo para a Segunda Liga. Sim, queria continuar fora, mas a verdade é que as propostas que eu tinha fora financeiramente não eram vantajosas, não me faziam deixar a família para ir para fora, e acabo por ir para a Segunda Liga, já no fecho do mercado, em que só consegui ser inscrito em janeiro, no Friamundo. As coisas também, faço boa meia época a jogar, mas o clube acaba por não conseguir os objetivos, e no ano seguinte, percebi que
O patamar da Primeira Liga estava fechado. Acabou, sim. A Primeira Liga acabou. Tinhas empresários ainda nessa altura ou já era só Sim, por ainda ti? tinha um empresário, mas eu já geria as minhas As propostas sim, já geria e- as propostas, sim. O contacto já era diretamente comigo. Foi fácil, é fácil para um jogador profissional perceber que o comboio da Primeira Liga já se perdeu e tem que se refocar no que existe porque não há tempo, ou é amargurante? É amargurante, sentes que aquele nível, que aquele patamar que tu andaste, que é bom, que as condições, estádios cheios, sentes que vais baixar a um nível em que vais ter que te adaptar a outro tipo de condições, ao tipo de estádios Tu vais para já mais tu depois vazios. foste para o Oliveirense, em que nem estádio tinha Nem nessa estádio altura. tinha, sim, o estádio estava Estava em em obras. obras. Nós jogamos no Estádio Municipal de Aveiro, também longe de casa, mas foi um clube em que eu gostei muito de estar. Faço uma época no Oliveirense muito boa, aliás, é a melhor época em termos de números da minha carreira. 9 gols. Faço 9 gols e 7 assistências. Sim. É verdade, tive que me adaptar, lá está, adaptei-me a esse tipo de condições, mas eu acho que O Pedro Miguel também gostava desses extremos. sim, muito, sim. Também foi um treinador que eu. Lá Tinha- está, a minha apetência pelo golo, que eu falava há bocado, que acho que me faltou na minha carreira, porque sempre eu ficava feliz por assistências, mas ali o Pedro Miguel fez-me ver que o extremo também tem que ter golo, não marcar. pode, tem que ter números. Mas ele trabalhava muito com os extremos de pé natural a marcar no lado deles. Sim, Porque normalmente ou era o da direita cruzava para o da esquerda ou da esquerda cruzava para o da direita. Daí tu tens estes números. Estou-me a recordar numa fase inicial da carreira de Pedro Miguel como treinador, Nuno Santos sim, no Santos, sim. tinha números também inacreditáveis Sim, a extremo sim. esquerdo. Sim. E portanto, E ele muitas vezes era um feedback que ele me dava e que fez perceber ele, se houvesse um cruzamento do lado direito, se o extremo tivesse aberto, ele a seguir estava a levantar a placa. E isso fez-me ver, é um feedback que tu percebes, vai ser cruzamento, tens de estar em zona de finalização. E tu estando lá conseguia aparecer lá e a bola muitas vezes caía lá, e depois tu começando a ter golo, começas a ganhar essa agressividade, porque começas a ter o gosto pelo golo, começas a ser mais agressivo em zona de finalização, já não estás tão aberto sim. como antes eu estava, né? Cruzamento do lado direito, e eu já estava à espera do lado contrário para receber cruzamento para cruzar outra vez, e lá está, foi esse feedback que tu começas a ter, pronto, que cada treinador te dá e que te fazem crescer como jogador. Mas o Pedro Miguel foi ele que me deu essa apetência pelo golo, e que depois eu acabo, a partir daí, eu que faço épocas até ao final de carreira sempre com golo. Sim. Sempre com golo. Tu estás 2 anos no Oliveirense e depois vais para o Espinho, Sim. Campeonato de Portugal, outra descida. Sim. E tu aqui já caminhas para a parte final da tua carreira e já olhas para agora é desfrutar. É muito nesse caminho, Diogo. Sim, eu baixo ao Campeonato de Portugal porque a segunda época no Oliveirense já não é tão boa como a primeira. E lá está, numa época menos boa com a idade que tinha, com 33 anos, já sentes que ou tens rendimento ou já te mete o rótulo que estás velho. E foi isso que aconteceu no Gil Vicente, com 30 anos, uma época menos boa e que deixas de jogar, já está velho. Na segunda liga, uma época mesmo no Oliveirense, 33 anos, estás velho, e deixa o Campeonato de Portugal. E eu aí, sou sincero, eu ponderei em terminar a carreira. Pesei tudo, se realmente eu me sentia motivado em ir para uma realidade de Campeonato de Portugal. Mas depois a verdade é que eu sou um apaixonado pelo jogo. Eu fisicamente sinto-me bem porque continuo-me a cuidar. Felizmente nunca tive lesões graves que me permitem treinar a 100% sem qualquer tipo de gestão de treino. É o que eu sei fazer, não estava preparado ainda para ter outras funções. Eu disse, não, vou desfrutar de futebol até quando conseguir. E a verdade é que desde o Espinho até agora foi onde eu desfrutei mais, onde eu fui feliz, onde eu faço épocas espetaculares, tanto no Espinho como agora nos Salgueiros. Um fim de carreira que eu não imaginava. Claro. Que eu não imaginava. Diogo, e é um período da tua vida em que tu estás despretensioso, em que eu quero jogar futebol. E isso também ajuda a libertar. Sim. Não estás preocupado se as pessoas vão achar que tu estás velho,
que corres menos, marcas menos, queres aproveitar, e isso também acho que costuma-se dizer muitas vezes que o jogador de futebol é muito egocêntrico. Sim. Mas este é o lado bom do egocentrismo também do jogador de futebol, que é poder avaliar-se. Não, eu quero jogar. Sim. E se me dão esta oportunidade, eu vou jogar. Sim, mas sempre ciente de que não ia jogar por desfrutar. Sempre Claro. ciente de que eu queria, para baixar este nível, Mostrar a valor. quero que as pessoas vejam que eu, com a idade que tenho, ainda estou bem e ainda faço a diferença. E foi nesse sentido que eu sempre fiz questão de, até para não manchar Claro. aquilo que eu tinha feito durante a minha carreira, foi sempre isso, mostrar que sim, mas esse libertar de não é depressão, porque lá está, Claro. a ambição que eu tenho e eu querer sempre ser bem sucedido e mostrar às pessoas que tenho qualidade, fazem-me também meter essa pressão em mim. E sim, mas esse egocentrismo também é preciso no jogador, desde que esse egocentrismo não seja focado só no eu, de querer ser eu o protagonista. O egocentrismo é preciso, porque muitas vezes é esse egocentrismo que dá a confiança para o jogador resolver jogos, e esse egocentrismo, esse lado é positivo. Depois há o egocentrismo negativo, que lá está, é o jogador querer ser o protagonista, e acaba por ser prejudicial não só ao jogador, mas também ao grupo. Claro. Foi uma carreira bonita, Diogo? Considero que sim. Fica sempre aquela sensação de que poderia ter chegado mais, porque eu tive colegas meus de seleção na Académica, no Porto, em que eu reconhecia que estiveram ao meu nível e que depois acabaram a fazer carreiras, e eu não consegui fazer essa carreira que se calhar que muita gente esperava, que eu até certa altura também esperava, mas não aponto aqui culpados nem responsabilidade minha, porque E os que não conseguiram, Diogo? É verdade, também tenho que olhar por esse lado. Colegas também que se calhar tinham o sonho de ser, e tu se calhar também acreditavas que podiam ser. Exatamente, e que eu se calhar até acreditava na altura mais do que eu próprio. Olha o Ladeira, Exatamente. por exemplo. Exatamente. Com certeza vai ver esta entrevista e verdade. poderá estar a pensar que também verdade. poderia ter tido outra carreira. É verdade. Sim, realizado e feliz por aquilo que eu consegui, e sobretudo por aquilo que falámos, não é? O respeito de toda a gente, claro. E isso é o que me enche de orgulho. Quem é que merece o teu maior agradecimento? Todas as pessoas foram importantes no futebol, até mesmo aqueles treinadores que não fui opção, todas as pessoas que se calhar não acreditaram em mim, até esses foram importantes para eu perceber o que tinha de mudar, o que eu tinha de melhorar. Mas os meus pais, né, porque foram eles que deram os valores para que eu construísse a carreira, porque eu reconheço que também fiz a carreira que fiz pela pessoa que sou. Acredito muito nisso, que fui uma pessoa e que isso jogou ao meu favor. Para além da qualidade, foi a parte humana que eu tive e que valorizo muito hoje em dia, porque eu acredito que, ainda agora tivemos a entrevista do De La Fuente, que foi campeão, e que falou precisamente por causa disso. O futebol também é feito de boas pessoas. Obviamente que é um mundo cruel, o futebol é um mundo cruel, em que temos de estar sempre de olho vivo, mas as boas pessoas, as pessoas de carácter também podem ser bem-sucedidas. E eu acredito que fui bem-sucedido, fiz uma carreira bonita também porque fui um bom profissional, uma boa pessoa. Era um jogador que também, e às vezes saí prejudicado por causa das minhas azias, é verdade, mas era uma azia saudável. E é isso que eu digo aos jogadores. Eu hoje em dia digo aos jogadores e aos mais novos, a azia, eu gosto de jogadores asiáticos, que é um jogador que, isto foi outro ensinamento de Sérgio Conceição. O jogador, ele gosta que o jogador esteja, porque isso mostra insatisfação da condição. Um jogador que está aziado é um jogador que não joga, claro. Ou seja, e se não joga está insatisfeito. Agora um jogador que não joga e está feliz, alguma coisa está mal. E essa azia, desde que seja uma azia saudável, de querer trabalhar e mostrar ao treinador que ele está errado e continuar a trabalhar,
é bom. Agora, a azia de deixar trabalhar lá está, e do ego ser maior e prejudicar o grupo, isso já não é bom. E eu reconheço que a minha azia sempre foi saudável. Eu não ficava satisfeito, testava de ficar de fora, mas sempre a trabalhar, sempre a respeitar o colega, sempre a respeitar o treinador. Eu acho que não há um treinador, um colega em que eu tenha tido algum tipo de problema. Claro. E isso aí é bom hoje, eu cruzar-me com, ainda por cima de jogar em tantos sítios, tipo tantos colegas, e eu hoje em dia cruzar-me com eles e ter uma relação de amizade mesmo. Isso é o mais importante. Agora vamos ao teu 11. Vamos lá. O exercício difícil deste ponto final. É verdade. Diogo, vamos então aí conhecer o teu 11 de amigos, bons jogadores, maus jogadores, o que tu quiseres. Isto aqui acaba sempre por pesar aqui, o lado da amizade acaba sempre por pesar, com muitos bons jogadores que eu felizmente tive a sorte de me cruzar e de jogar com eles, mas aqui na baliza tenho 2 bons amigos, o Ricardo, que agora apresenta o Barzinho, e o Mário Felgueiras, mas vou pôr aqui o meu amigo Mário Felgueiras, que agora é diretor desportivo na Roménia. Está no Craiova. No Craiova, é verdade. Aqui na lateral direita, aqui não há dúvidas, o meu grande amigo José Bozinho, que é um bom amigo. Jogámos juntos, conheci no Boa Vista, não jogámos juntos, mas é um bom amigo, o meu... Depois partilhou contigo o balneário também no Porto. Sim, e que eu aprendo muito com ele da forma dele de estar na vida. E aqui assim meto o Pepe, que foi o melhor central, acho que foi o melhor central do mundo. E eu tive o prazer de jogar com ele no Porto, embora há pouco tempo. Mas o Pepe, o Bruno Alves, também uma pessoa fantástica, foi uma das melhores surpresas quando eu cheguei ao Porto. Toda aquela personalidade dele dura e dentro do campo, mas depois fora do campo é o jogador que melhor recebe, e é uma pessoa incrível. Aqui na lateral esquerdo, um dos jogadores que eu que melhor me dei dentro do campo, o Hélder Cabral, na Académica. Uma relação de olhos fechados. Sim, relação de olhos fechados. Aqui assim, o meu amigo Filipe Gonçalves. Grande Filipe Gonçalves, sim, que jogámos juntos no Oliveirense. E partilhamos muito. Conseguem uma Final Four da Taça da Liga. Exatamente, uma Final Four da Taça da Liga, sim. Aqui assim, vou pôr o Manel Fernandes, que foi o melhor jogador com que eu joguei na minha carreira. Foi o melhor jogador. Podia pôr aqui o meu amigo também, Adriano Silva, mas o Manel Fernandes foi o melhor jogador com que eu já joguei. Esse período de seleção, porque estiveste com ele na Seleção Nacional. Sim, foi aí que no Sub-21 foi o jogador, foi o jogador que mais me impressionou. A carreira que ele fez, acho que podia ter jogado fácil nos maiores colossos europeus, mas optou por outro caminho. Aqui assim, o meu grande amigo Rui Pedro, que jogámos juntos, né, assim, o meu 10. Jogámos juntos na Roménia, criámos uma relação fantástica. Hoje em dia é o padrinho do meu filho e é uma pessoa espetacular, e não é só por causa disso, para além da qualidade futebolista que foi outro jogador que... Estás a ver, quando tu falas da tua carreira, o Rui Pedro, se calhar, sim. E também já esteve aí no ponto final, já contou a história dele. Outro jogador que podia ter feito algo mais. Teve uma boa campanha na Liga dos Campeões no Cluj, mas acho que era jogador para outros voos. Aqui na direita, Ricardo Quaresma, foi meu colega na seleção e no Porto, dos melhores extremos portugueses, né? Ponta de lança, vou pôr aqui o meu amigo também, Éder, o herói nacional, o meu amigo Éder, um grande amigo. Mandaste-lhe logo mensagem quando foi o golo? Foi, ele depois, porque ele também acaba por ganhar a taça, né? Claro. Acaba por sair em janeiro e acaba por ganhar a taça. E aqui assim, vou pôr Nani, também outro grande extremo,
que jogou comigo também na seleção. Foram os dois extremos, sim, os dois extremos que melhora. Que mais? Melhores que eu na seleção. E está feito, acho que este 11 é um 11 forte. Sim, podia pôr aqui muitos mais, mas está aí amigos, sim, está aqui um 11. Diogo, obrigado por teres vindo ao Ponto Final. Tá, obrigado, foi um gosto também, e desde já dar-vos parabéns também pelo vosso crescimento que têm tido. Um site que eu acompanho há muitos anos e que tanta ajuda me tem dado agora nestas novas funções, por isso já também meu muito obrigado, mas parabéns pelo vosso crescimento. E é tão eclético e tão profundo o 00 que no teu perfil conseguimos ver que tu és filho do Jorge, que és pai do Santiago e pai da Inês. Exatamente. E irmão do Renato. Renato. E estão lá os perfis todos e portanto o 00 é tão eclético que mostra tudo isso. Muito obrigado.